Boa noite, meu povo! Começando o Samba Gol desta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. A maior resenha do rádio aqui na Rádio Transcontinental FM 104,7 e também no nosso YouTube, no YouTube da Transcontinental, para você ver os nossos lindos rostinhos. Quero te lembrar que você pode participar com a gente através do Fala Galera pelo 11 96764 1047. Tá bom? E hoje, comigo, Diego Floriano, eu tenho ela. Quando eu soube que ela estava na escala, eu falei, eu vou passar o meu melhor perfume e eu vou contar um segredo. Eu só tenho um. Vou botar a minha melhor polo, só tenho uma. Okay. E vou fazer a minha barba. Com vocês, Nath, a Braba Potira. Boa noite. E você arrasou, que você tá cheiroso mesmo. Ah, obrigado. Daqui o seu não cheiro. Faz isso que eu vou ficar me achando. Tudo bem, Di? Boa noite, meninas. Um prazer estar aqui novamente. Tava com saudade do Samba Gol, gente. Muito tempo sem vir, né? Não posso ficar tanto tempo sem vir, não, que dá saudade. Exatamente, muito tempo sem vir. Quero sempre destacar que o Samba Gol é um oferecimento de Obra Max. Exatamente. Um abraço já para todos os colaboradores da Obra Max. Guilherme Estevão, o carioca mais gente fina que eu conheço. Boa noite. Boa noite. Prazer demais estar aqui. Terceira vez da semana. Posso pedir gol no Fantástico. Um abraço para minhas filhas que estão me acompanhando, fizeram meu modelito hoje. Um abraço para o meu irmão César Tavares, que você vai apresentar agora. Elas foram bem no modelito, no figurino, viu? Gostou? Gostei. Simples, belo sem ser vulgar. Menos é mais. É isso aí. É, que é um grupo de pagode também, diga-se de passagem, que é muito bom, inclusive. Agora, ele que já chegou falando que tá azedo, então deve ter tomado suco de limão ele falou o dia inteiro e não me surpreende em nada. Boa noite, César Tavares. Eita. Ih, rapaz, ele realmente... Boa noite pra quem, né? Cara, olha, realmente ele está... Eu poderia estar em casa nessa hora, dormindo. Meu Deus. Poderia estar tomando uma. Tinha evitado o trânsito. Poderia ter ficado mais calmo, se é possível, sem o trânsito. Mas eu honro meus compromissos, tá? Eu tô aqui, assinei contrato e como eu faço, eu cumpro. Diferente de alguns aí que dão uma palavra, vai fazer, não faz. Então, eu acho que é pra Osmar Garrafa. Já vou falar uma coisa pra você. Hoje o tempo tá fechado, hein? Rapaz, você deu viu, treta. Nath? Nem começou, nem deu treta. Ainda bem que você tá do meu lado aqui. Deixa pra lá. Mas sabe aquela frase, cachorro que late não morde? Será? O Cezão é meio assim. Mas é claro, você tá perguntando, cadê o samba? O samba vai chegar. Clau, Vina, Mulato, Danilo e Zanotto com vocês. Inova Samba! Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. É isso aí, gente! Grande Inova Samba! Agora, a gente teve hoje a primeira convocação do Fernando Diniz, técnico interino, entre aspas, porque eu não acho que ele vai ser interino, eu acho que ele já é o técnico da seleção brasileira. Acho que está muito também a CBF jogando a responsabilidade um pouquinho pro lado, mas eu acho que o Diniz é o técnico da seleção e fez hoje a sua primeira convocação. Que já deu um bololô danado, danado. Tá todo mundo falando. Já tá todo mundo falando. Ó, goleiros. Alisson do Liverpool. Até quem tá vendo a gente pelo YouTube já tá acompanhando na tela também. Alisson do Liverpool. Bento do Atlético Paranaense, que foi uma surpresa, entre aspas, pra mim não foi muito. E Ederson do Manchester City. Laterais, Danilo da Juventus, Wanderson, Mônaco, Caio Henrique, Mônaco, Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, da Arábia Saudita. Time Marquinhos... do Neymar, né? Time do Neymar. Não, o do Neymar é o Hilal. É que é tanto Al-Ahly. É bem por aí. Foi mal. É isso. Marquinhos, PSG. Nino do Fluminense. Meias, André Fluminense. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes, Antony, Manchester United. Gabriel Martinelli, Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar, Al-Ahly. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vini Júnior, Real Madrid. Ó, eu vou começar com o Cezão. Calma aí. Aí, ó, tá vendo? Nem precisei. Presta a caneta pra mim, por favor. Empresto, claro. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra mesa. Vamos lá. Solta a voz. Primeira coisa, Vitor Roque tá jogando vôlei? Joga o quê? Joga basquete? Teve a convocação da Ele foi convocado para o pré-olímpico. Pro ciclo olímpico. Vou refazer a pergunta que eu acho que vocês não estão prestando atenção no programa. Meu Deus. Rapaz. Vitor Roque joga vôlei? Não, joga futebol. Ah, perfeito. Segunda Joga pergunta. truco. Segunda pergunta. Vitor Roque, ele se naturalizou colombiano? Negativo. Não. Ele é o quê? Brasileiro? Brasileiro. Parece, Brasileiríssimo. mas é, né? Então é inacreditável, Que ele Fernando não esteja Diniz, nessa lista.
não tem a coragem ou a decência de levar o melhor atacante do futebol nacional hoje. Eu concordo plenamente. Eu vou ter que primeiro pedir minha caneta, que senão eu não consigo fazer o programa, obrigado. Agora, alguns jogadores que o Ramon convocou que poderiam estar na equipe profissional principal. O Arthur, lateral direito do Bayer Leverkusen, que saiu do América Mineiro e foi pra lá, eu acho que é um jogador que poderia ser convocado. O próprio Abner na esquerda, lateral esquerdo do Betis. O Robert Renan, zagueiro do Zenit, ex-Corinthians. Tem o João Gomes do Wolverhampton. Concordo, tem esse sim. O Danilo do Nottingham Forest, que tá jogando Também muita concordo. bola. Também. Aí no ataque, o Vitor Roque e o Marcos Leonardo dos Santos, que eu acho que Você poderia... tá de sacanagem. O Marcos Leonardo tem que tomar vergonha na cara e começar a treinar. Ih, a primeira mas coisa. já voltou. Já tá treinando voltou. já. Se atualize. Pelo menos Por isso, favor, né? uma coisa de cada E vez. você ainda defende o Marcos Não Leonardo? tô defendendo, tô falando que você tá dando informação errada. Você quer dar chilique, você dá lá na sua casa. Olha, Ué, esqueceram de me dar o aqui é minha cartão. Calma, casa. Aqui calma. é minha casa, dona senhora. Tenha calma. Esqueceram Não tô de dar no o seu cartão. avião, não. Esqueceram de dar o cartão pra mim hoje, mas assim, eu vou dar verbalmente o cartão para Meu César Deus. Tavares, porque o senhor não fale assim com o Nath Potira na minha frente. ela que não, tá aqui, senhor, o ela senhor não chegou fale toda assim. Eu não tô Não, defendendo é, ninguém. o Você senhor não falou que fale ele tem assim. que treinar, ele já tá treinando. Isso, eu só dei ela Quem informação. treina trouxe mais? Eu informação. só dei a informação correta. É, Qual a cor do cartão? Qual a passou. cor A cor do cartão? cartão é amarelo, já está não, amarelado no começo do programa. Não tem cartão amarelo. É, Agora, mas tá amarelado. só começando, acho que vamos pegar a Mas o proposição. Vitor É, eu ia Roque fazer concordo isso. plenamente com você. Mas vamos por posição, o Isso. Cezão destacou bem. Cara, eu não acho o Alisson com futuro na seleção. Eu também, tô Entendeu? Também não. Acho que o Alisson já passou. Já deu, já foi a vez Bracinho, dele, já jacaré, teve fica pra oportunidade. Ele não, tem dele. legado, ele não tem legado na seleção, Não, o Alisson, é. a ponto de pelo menos estar entre os 3 goleiros que são convocados? Ah, cê- Não. Qual foi a defesa milagrosa que ele fez em uma Copa do Mundo em 2 ciclos? Cara, Eu mas, acho que já mas deu, tinham já. 23 jogadores lá, só ele tinha que salvar a seleção. Ué, ele O não é goleiro? goleiro de seleção de Copa do Eu Mundo é acho que obrigado ele- a fazer milagre. Eu acredito que ele ainda tem um legado na seleção a ser respeitado a ponto de estar entre os 3 goleiros convocados. Não, ninguém tá Não, desrespeitando, pera, mas... calma aí. O senhor tá falando que a gente tem que convocar a seleção por legado? Mas faz sentido, faz parte. Vamos trazer o desse Zico. momento. Alô, Zico, volta. Alô, nesse momento fenômeno. ainda faz parte. Vamos trazer. Eu acho que queria que pra essa chamasse primeira convocação, O o Pepe Diniz tá pegando mais que manteve. ele. Deixa Acho na que fala. pra essa primeira convocação, o Diniz meio que quis manter o que veio por último, pra não dar aquela tumultuada logo na primeira convocação dele. Mas entendo que o Alisson já teve a oportunidade dele, fez lá a história dele, seja ela qual for, mas eu acredito que é um momento de renovação. Se a gente tá almejando alguma coisa pra frente, almejando... Eu fico até desconfiada quando o Cezão concorda comigo. Concordo viu, com gente? você. Mas se a gente tá almejando aí a Copa do Mundo, que tá logo aí já um pouquinho mais pra frente, a gente precisa dar uma movimentada. Já começar a ver quem é que vai estar lá. É fazer a renovação no É, eu sentido não vejo literal ele, da palavra. eu não exato. vejo ele nessa próxima Exato. Copa. Cezão, fala do Alisson que depois eu vou opinar Cara, também. eu acho que o Alisson é goleiro de clube. Existem jogadores de clube e jogadores de Eu não seleção. acredito que eu vou ter que concordar com você. Cara, o Alisson é goleiro Lamentável. de clube. Tem que O concordar com o Cezão. titular pra mim deveria ser e deve ser o Ederson. Acredito que sim. Eu acho que o Ederson Passou da merece. hora, né, César? Pois é, Na você vê, verdade- e ele não é nem chamado. E eu acho o seguinte, eu acho que o Tite errou, porque historicamente a gente leva um goleiro mais jovem para a Copa. E deveria ter sido o Bento ou o João Paulo naquela época, né? Isso. Mas dessa forma, o Bento chega um pouquinho atrasado nesse ciclo. O Everton, pô, é um goleiraço, mas, cara, a idade chegou, já foi. O Alisson e o Ederson têm a mesma idade. Sim. Só que o Alisson já teve 2 oportunidades em Exato, Copa do concordo. Mundo. E não é um goleiro que decide em mata-mata. Quem é um goleiro que decide em mata-mata foi o Cássio, que poderia ter sido titular em 2018, o Everton, que poderia ter sido titular, ou até mesmo o Ederson, que já provou na UEFA Champions League. Eu acho que existem outros goleiros, tá? Até fora do eixo. A gente não precisa falar do Lucas Perry, que pra mim é disparado o melhor goleiro desse campeonato brasileiro. Disparado. Se sem for dúvida. momento, Exato. né? É isso. Porque pra mim, na minha época, na minha vida, os 23 são os 23 melhores de cada posição. Exato. Do Brasil Sim. a cada A posição. ideia é essa, né? Então, me fala, quem tá pegando mais do que o PR? É. Ederson e o Bento. Na minha visão, os Eu três. acho que o PR ainda pega mais que o Bento atualmente. Eu acho que o PR tá numa fase melhor. Agora, o Alisson, como eu já tinha falado, em 2 ciclos de Copa do Mundo, não fez nenhuma defesa milagrosa. Em todos os títulos que o Brasil teve de Copa do Mundo, os goleiros fizeram defesas milagrosas. Não preciso falar do Marcos contra a Bélgica e contra a Alemanha na Copa de 2002. Do Tafarel nem se fala. E eu, como eu não sou daquela época, mas todos os outros goleiros dos outros tinha um títulos... Félix em 70 que era ruim pra caramba. Ah, velho. mas Franqueira ganhou. pra bexiga. Mas Mas ganhou. também e o resto do time, né? Ele não Então, precisava assim, nem ser e bom, outra, né? e digo É mais, verdade. você falou Colocava um do... cone e dava... Você falou do Alisson ser um goleiro de clube. Eu fico imaginando assim: se aquela bola da Croácia fosse um Liverpool e Manchester City na final da Champions, ele pegava. Eu tenho essa sensação dos deuses do futebol. Eu nunca achei o Alisson um goleiro de milagres
principalmente em Copa do Mundo. Eu acho que ele se destacou no Liverpool na temporada passada, foi eleito o melhor jogador do clube, mas também tomou muita bolada porque o Liverpool foi muito mal no campeonato. Então acho que o ciclo do Alisson, na minha opinião, já foi e eu teria levado o Lucas Perry. Matamos os goleiros? Ou você quer falar, Estevão? Não, meu ponto é só com relação à transição, né? Você não faz uma ruptura e busca um novo momento para a seleção, ainda mais da forma como as coisas estão acontecendo na escolha técnica. Mas então, você tem o Ederson ali, não é uma ruptura total. Não, perfeito. Não tô pedindo pro Alisson ser titular, César. Tô dizendo que, pelo fato do que ele já viveu na seleção e ter feito parte de uma arrancada que fez do Liverpool um dos times com o melhor futebol do planeta Terra, ele, numa transição para vir um tipo de goleiro que você falou, né? Lucas Perry, Bento, Gabriel, entre tantos outros com possibilidade de chance de ir pra seleção nesse momento. Gabriel do Curitiba. Ah, Deus me livre. o Gabriel do Curitiba não. Deus me livre. Não, mas- Acho que aí já deu uma exageradinha. Não, mas o meu ponto é com relação à transição, A transição, e entendi. ele ter lastro na seleção brasileira. Tá, faz sentido, mas é que eu realmente não consigo ver o Alisson. Acho que você não convocar o Alisson não é uma ruptura de trabalho, é só um ciclo. Ele teve 2 oportunidades, como o Tite. O Tite teve 2 oportunidades de ciclo de Copa do Mundo e, na minha opinião, não rendeu. Agora, o melhor goleiro do campeonato não foi chamado, né? Aliás, ninguém, né? ninguém do Vamos falar a líder. verdade, né? Ninguém do líder. Botafogo é o pior time. Nenhum, pelo menos, ou é né? inveja, né? Do trabalho do Botafogo. Eu não vou chamar esses caras porque... Agora, peraí. O Diniz Ih, gostei disse... do evento. Gostei você do viu? É o Trovão, Trovão. Trovão. É César Tavares, Obrigado, o Trovão. obrigado, produção. Me deixa um pouquinho menos irritado. É isso aí, dá um afago no coração do Cezão. Agora, o Diniz falou, né? Que livro que está que você tem que chamar o jogador do líder do campeonato? Geralmente o livro que você lê, assim, ó, quer ser campeão. O livro que você quer ganhar a P toda. Entendi. Porra, o melhor time você não leva os caras. Por quê? Porque os caras são ruins. Se os caras fossem ruins, Eles não não estavam estavam em na primeiro. liderança. Exato. Sobrando ainda, Mas né? peraí. A liderança Calma, sobrando. Valente. Calma, coisa Calma, nenhuma. Valente. A gente sempre bate na tecla que o nível do futebol europeu, Nath, é Sim, superior a gente sabe disso. ao do Campeonato Brasileiro. Sim. Isso influencia, claro. Eu acho que influencia, embora, desde que o Diniz foi sinalizado aí como técnico da seleção, seja interino ou não, né? Sempre foi uma aposta, todo mundo sempre queria saber se com o Diniz estando na seleção, se ele atuando aqui no Brasil, como treinador aqui no Brasil, se essa chave ia virar um pouquinho. Se os jogadores aqui do Brasil iam ter um pouco mais de oportunidade, né? E, de repente, ele não deu. Não na primeira convocação, acho que também na primeira, como ele tinha dito sobre a transição, não é de cara que ninguém vai meter o pé na porta e trazer aquela seleção completamente nova. Cara, mas eu Nath, acho que com o passar do tempo, ele tinha que priorizar. Nath, ou pelo desculpa. menos testar jogadores mais do Nath, Brasil. Eu te amo, mas também te em amo. 2010, o Mano Menezes, que é ruim técnico também, é ruim também. Eu acho que o Diniz vai Técnico de fazer grupo. mais Não, isso. é ruim. Mas ele já chegou colocando Pato, Ganso, É. Neymar. Pô, é nova cara. Acabou a seleção 2010. É uma nova seleção. Se Não- bem, a lista de jogadores que estavam na Copa, que não estão nessa, é grande até. É grande, então, ele eu tenho até aqui, eu fez, vou até pegar. Vai continuar falando aí, ele, que Nath, ele que eu até vou... fez umas trocas, mas eu acho que ainda ele pode fazer mais. Acho que Ó. a gente pode ver mais nomes, por exemplo, do próprio Botafogo, o goleiro do Botafogo, concordo. Então, Cara, a gente precisa Quem joga torcer mais? por Que- isso. Hoje, pra você, Nath, desculpa, tô roubando seu lugar hoje. Hoje eu tô azedo, hein? Meu Deus do céu, hoje é dia. Hoje é dia. Adriel Sonino, quem tá jogando mais nesse campeonato brasileiro? Olha, sem clubismo nenhum, qualquer jogador do Santos Futebol Clube nessa seleção... mentira, era só pra Ô, descontrair. César, o Nino é melhor zagueiro do que o Adrielson, cara. Você viu- O campeonato hoje, o Nino é melhor que o Adrielson no campeonato nacional, a gente tá falando de hoje. Pra ser convocado pra seleção brasileira, pra mim, o Nino, por exemplo, o gol que o Marcos Leonardo fez na Vila Belmiro e o Adrielson veio dando o carrinho do meio de campo, o Marcos Leonardo limpou e fez o gol. Ok. Que falha o Nino cometeu um erro crasso de marcação como esse no Campeonato Brasileiro, por exemplo? Cara, agora de lembrança aqui, eu acho que não vou conseguir Não tem, pegar. né? Porque não tem. Não Não tô te tem. confrontando Tem gratuitamente, sim. não. Tem sim. Não, É que o nesse senhor- é que o nível senhor- não. É que o Nesse senhor nível não. defende o legado. Tudo bem, o Que o Adrielson... Nino, inclusive, tem, porque é Exato, campeão por olímpico. isso mesmo que o senhor tá defendendo. Porque óbvio. vem da base, sub-17, sub-20, tem a carreira lá e tal, e o Adrielson não teve essa Isso carreira. é a seleção brasileira, Ué, César. mas não, seleção brasileira é momento. Histórico. Seleção brasileira é o Estado em si, quem é o melhor, quem tá lá. Hoje, Adrielson... Vamos, Nath, sai do mundo, Nath. Vambora. Adrielson Não, Nino. eu concordo. Oi? Desculpa, me cortaram aqui. Concordo com ele quando ele diz. Acho que ambos os jogadores estão no nível muito alto, técnico, muito bons jogadores, mas eu acho o Adrielson
muito... Eu acho ele melhor. E aí, ó. Eu iria de Nino, porque o Nino já tinha sido convocado com o Ramon e não foi porque se lesionou. Então é legado Então- agora? Vamos pegar o do Não, mas a gente tá falando de iniciar ciclo. É. O Nino estava na primeira convocação do novo ciclo. No ponto. novo ciclo de um técnico que não é nem entendido. Ok, o Nino Mas joga o Nino bem tá na jogando zaga, muito mas também. não é de hoje. O Nino joga bem há uns 3 anos. O Adrielson, gente, com todo respeito ao Adrielson, é um dos melhores zagueiros do campeonato. Tá na minha seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas são 6 meses. Na sua seleção do primeiro turno, o Nino está? Não, tá Adrielson e Gustavo Gomes. Então tá bom. Então beleza. E o senhor preferia levar o Nino? Bom, tá bom. Por que não pode levar o Gustavo Gomes? Vamos subir. Porque o Gustavo Gomes é paraguaio. Floriano, vamos subir no campinho, então, pegar laterais, meio de campo e ataque. Quem do Botafogo poderia ser chamado? Tietê? Marlon Freitas? Esse não vai. Esse Marlon aí, Freitas. Falaram Marlon até Freitas. do Eduardo, que já tem mais de 30 anos. Não, Então o Eduardo joga uma bola que é brincadeira, mas se a gente né? tá falando de novo ciclo, É. a gente não pode contar tá que ele vai jogar a falando de Copa do Mundo com renovação. 37 Não, anos. então, não. Se é novo ciclo, vamos pegar o sub-23, pô. É o novo Que tem, ciclo. que Pega o tem uma bela 23. seleção, inclusive. Daqui o 3 anos você vai estar pré-olímpico- 3 anos mais velho? Cara, futebol é momento. Mas o Futebol é momento, futebol é hoje. Copa do Mundo começa mês que vem, em setembro. Copa do Mundo, eliminatórias, irmão. Ah, não, para. Vai passar Para. com o pé. Se botar a gente pra jogar as eliminatórias, a gente passa Quem? de... Mas Ai, é. pior que A gente assim entra na também Copa não. do Mundo. A Lógico que é. seleção, Hoje a vamos seleção entrar do jeito 7 que agora vinha, da América do Sul. A seleção do jeito que vinha não tava tão fácil assim não, viu? Ah, não, mas entrando 7, É, que agora é. são 40 e tantas seleções na Copa do Mundo, eu assim, o Brasil pode jogar com o Sub-15 as eliminatórias que vai pra Copa do Mundo, gente. Pra mim, só tem um jogador no Botafogo capaz de ser considerado pra uma convocação, que é o lateral esquerdo, Marçal. Se você olhar, Renan Lodge, né? Renan Lodge e Caio Henrique. Renan Lodge, Caio Henrique e Marçal. Olha os 3. Você tira no paro ímpar. Quem você escolhe? Pô, vou de Marçal, fácil. Eu também. Então, É, pra mim, é o Marçal único tá jogador jogando do Botafogo capaz de pleitear uma vaga nessa O Lucas relação. Perry não, Tiquinho não. Não, Lucas Perry, ok. Lucas Perry não ganha do ok. Alisson. Adrielson também não. Adrielson, não. Marçal e Lucas Perry, eu tô Porque contigo. a gente tá brigando em relação a Nino e Adrielson, mas tem um tal de Ibanez que foi pro Oriente que... Al Ahly. Que perdeu vaga na Roma, que não vem jogando nada. E tá aí mais Tá. pelo legado, que alguns gostam Ah, nessa esse mesa. não tem, Tem esse mais não jogadores que estão questionados, inclusive, nessa convocação sobre isso. É legado. E aí, Entendeu? O Danilo é um deles na vai ser? lateral O Danilo, direita. Richarlison, Danilo enfim. na lateral. Só que uma coisa que me preocupa, o Estevão trouxe o Marçal. Mas a gente tá com poucos jogadores selecionáveis em relação à direita e à esquerda também. A direita eu acho um- que é mais preocupante. Mais preocupante, concordo total. Historicamente sempre foi mais É isso que eu ia preocupante. falar. Que negócio de lateral direito que é difícil de Impressionante. ter no mercado, né? Porque Nossa, fora- o Santos sofre há anos com o negócio de lateral Mas o direito. Santos vem sofrendo há anos com muitas coisas, né? Não, não é tanto também não. Só de uns 3 anos pra cá, vai. Pra quem Não- tinha não parado. sofria tanto. É, pra você ver. E a gente chegou na final da Libertadores com o Pará, dá pra acreditar? Verdade, é verdade. Acredite se e quiser. com ele falhando. Exato. com ele falhando. Saímos. Com ele saímos. Tem uma convocação que eu destaco, assim, que aqueceu o meu coração, e eu não sei se eu tô sendo tendencioso ou não, e vocês concordam, que é do Gabriel Magalhães. Tô com você. Teve aquela entrevista do Juninho Paulista, onde ele foi basicamente um porta-voz do Tite. Eu não achei sem pé na cabeça aquela entrevista. E ele fala da questão do Gabriel Magalhães ser pedido desconvocação devido a acompanhar o nascimento do filho. E na primeira convocação que o Diniz tem oportunidade, ele Chamou convoca ele, o Gabriel. Eu acho que assim, o Tite tem um lado humano, tem aquele lado do respeito, da responsabilidade, mas o Fernando Diniz, eu acho que ele humaniza também a seleção com essa não. convocação. Nesse sentido, eu concordo com você. Acho que ele faz certo, porque se você pegar os números do Gabriel no Arsenal, foi o zagueiro que mais jogou partidas Ele na atuou, primeira. ele foi o 4º jogador que mais atuou na temporada passada da Premier League. Exato. Então é um cara que ele é consistente. Tem números ele pra tem isso, números né, e pra tal. tá E lá. sem Saliba do lado machucado boa parte da temporada, o futebol dele sobressaiu mais ainda. Sim, eu acho ele um bom zagueiro. Eu acho que Marquinhos e ele, nessa questão, acho que não há discussão. Eu posso discutir entre Ibanez e Nino. Claro, a gente tem que lembrar também que o Militão teve uma lesão Machucou, grave. lesionado. Por isso não que tá na pena. lista. Que Porque... provavelmente seria ele no lugar do Nino, se eu não me engano. Eu tenho essa dúvida. Eu acho que o Ibanez por tá vindo, tá jogando na Europa, tava na Roma. Não, jogando não. Tá sentado no banco mas ele assistindo tava, ele de tava camador. lá com o Mourinho, etc. Eu acho que existe, Mas não jogava? existe a tendência de se convocar jogadores que estavam na Europa. Agora, o futebol árabe hoje é uma incógnita, é um ponto de interrogação. Ninguém sabe como vai ser a competitividade. Óbvio que vai ser abaixo da Europa. Mas ninguém sabe como vai ser Como é que vai o futebol ser. competitivo ou não da Arábia Saudita, do Arabião, do Sauditão. Ninguém sabe.
Então tem que esperar. Convocou de acordo com o que ele fez na Europa. Eu acho que a expectativa é que ele pudesse explorar outras alternativas e fugir do senso comum que deu errado, já foi comprovado, a gente perdeu a Copa do Tite. Eu acho que ele poderia explorar, a gente perdeu para Marrocos também, mais ou menos com essa base de convocação. Então, Isso é verdade. O desenho parece que vai ser o mesmo, né? Pelos nomes, parece que o desenho vai ser o mesmo. Não teve nenhuma grande mudança, assim, Eu né? acho que vai ter mudança na forma de jogo, principalmente. em 3 treinos, duvido muito. Ah, muda. Agora, João Gomes também, pra mim, tinha que... João Gomes e Danilo, sei lá, tira Joelito, tira um atacante lá, Não Matheus dá pra Cunha. tirar o Tira o Joelitão Anthony. hoje. Tira o Anthony, pô. Tira o Anthony. Aliás, o Anthony depois A gente tá chegando nos atacantes. Daqui a pouco a gente vai Acho que chegar. vai ser a hora que vai dar mais. Agora a gente tá indo pro meio de campo. André do Fluminense, como eu falei, já estava sendo convocado e mereceu a convocação. Acho que não é porque o Diniz é técnico do Fluminense, que não deveria ser, não deveria acumular a função. Só que eu acho que o João Gomes é mais bola. Mais que ele. Eu acho o João Gomes muito mais bola. É bem discutível, é um bom debate. Bruno Guimarães, eu acho que, pra mim, é um dos melhores que tem ali na posição. Sim. Casimiro, pra mim, é uma referência técnica, mesmo não sendo um atacante, um meio armador. Mas pra mim, é mais essencial até que o Neymar na seleção brasileira. Não, Tem sem o dúvida. Joelinton do Newcastle, que eu acho que esse sim foi eleito o melhor jogador do Newcastle na temporada passada. Ele jogou muita bola. Ele começou como centroavante do Sport, foi pra Alemanha como centroavante e aos poucos foi recuando até virar segundo homem de meio de campo ali, segundo volante. E o Veiga do Palmeiras. Algum nome que vocês acham que deveria ter sido chamado e não foi aqui? E se tem alguém que não deveria estar? Cara, eu acho que a gente tem ainda, né, uma carência muito grande em relação ao centroavante. Já a gente vai chegar. Só que agora meio armador também é algo Também que tá muito preocupado. Escasso. Por mais que o Neymar tenha sido chamado como atacante, ele que vai fazer essa parte do meio campo. Até porque hoje ele é inferior tecnicamente do que o Vini Júnior. O Vini Júnior é mais Com bola certeza. nesse momento hoje falando. Na carreira, obviamente, o Neymar foi muito mais talentoso. Agora, tem o Veiga e tinha o Paquetá. E já a gente vai entrar nesse assunto A gente vai falar sobre o Paquetá. do Paquetá. Mas Que eu ia vou- ser convocado de qualquer jeito, né? O Diniz falou que não por causa do Bololô, né? Exato, mas eu gostaria de ver na seleção, pelo menos uma oportunidade, né? Talvez não em eliminatórias, deveria ter sido antes nos amistosos, o Claudinho, cara. Verdade, Vem verdade. jogando muita bola, bem lembrado. Eu queria ver o Claudinho jogando, cara. Eu acho que é um meia diferenciado, tem umas características um pouco mais ofensivas do que o Veiga, embora o Veiga também chegue na área, arremata. O Claudinho também pode dar uma outra velocidade, uma outra dinâmica em relação à seleção brasileira, que o Neymar também não consegue dar. Então, você tem um grupo um pouco mais completo, porque começa a Copa do Mundo, cara. Ah, vamos passar, vamos classificar, mas a gente precisa achar o time. Não dá pra deixar Logo. pra achar o time Na lá- véspera. Na véspera. Mas E- quem é o técnico? Fora Já isso. começa aí. É, Começa já por aí. na verdade, tá Nem o errado desde a técnico, a gente raiz sabe do quem vai negócio. ser, Exatamente. Já complicado tá isso. errado desde que o Ramon convocou a E primeira. eu acho que é por isso que às vezes ele não faz nenhuma grande alteração, por causa disso. Ele também deve estar nesse mesmo clima de Não tá, insegurança. não, ele eu sabe. acho. Ali- Cezão. ali nos que o cara bastidores fala, ele eu vou sabe. meter o pé, fazer tudo, daqui a pouco o Cabaz que mete o pé Não, na... eu vou embora. ele não sei sabe o quê. que tem uma grande Mas eu possibilidade acho que de ser ele- o técnico da Copa. Ele acaba às vezes deixando de fazer alguma grande alteração, sem saber também, nessa mesma incerteza que a gente fica. A gente já vai Que não voltar. devia, né? É, verdade. Que fica ruim pra todo mundo. todo Pro mundo. torcedor, pra jogador, pra instituição como um todo. Já a gente vai falar dos meios de novo com relação a Paquetá e Veiga, mas vamos para os atacantes. E eu vou Certo. falar uma coisa aqui. O Matheus Cunha e o Richarlison não mereciam mais chance na seleção do que o Daverson, por exemplo. O Daverson vem jogando muita bola, só que como ele é um personagem e fez lobby, muita gente torce o nariz. Não deu certo. E o Daverson merece mais convocação pra esses jogos do que Matheus Cunha e Richarlison. De Deus. Essa é a minha O opinião. Cezão, Toma o água, Cezão César. vendo se Toma é água. cachaça. O Cezão tá Tá vendo se é um cheiro- cachaça. O Deivinho merecia a chance na seleção. Tem mais gol que o Vitor Roque, que o Cezão quase... Tem mais carisma. Tem mais carisma. O Cezão, o coração Carisma, dele... com certeza. Carisma com certeza. Fez mais gol que Gabigol. Então merecia, mas não adianta. Cezão, ele tá seguindo a sua lógica de que seleção é Momento, exato, obrigado. Nossa, Nath. Palmas para a Nath Potinho. Não que eu Pera, concorde, mas gente. se a lógica Vou é pedir essa... só licença pro ouvinte. Fala, galera. Ô, doutor Mário, por favor, pega o contrato pra mim aí da Transcontinental.
Vê aí se é programa de humor ou se Não é, é não, senhor. programa de esporte. Não, senhor. O senhor já está amarelado, né? Programa Ai, de ai, esporte. ai. Não é humorístico. Ah, tá, entendi. O senhor, Obrigado, o senhor Tomás. já está amarelado e está falando que a opinião do mediador barra apresentador O senhor tá de brincadeira é uma comigo. comédia, hein? Olha, realmente... O senhor tá de o respeito brincadeira está passando. comigo. Não estou brincando. O que o Matheus Cunha estava fazendo para ser convocado? Nada. É o Tiquinho Nem o Soares, Richard. gente. Então, é isso que eu ia Mas falar. eu entro de novo na questão da idade. Agora, o Daverson deveria estar lá. E a idade Pelo do momento, Davis? deveria. O Daverson tem acho que 28, 29. Se bem que o Tiquinho tá machucado também. Também tá é. machucado. Quem tá voltando Entendeu? de Então, assim, lesão, é. o que o Matheus Cunha tava fazendo no Atlético de Madrid? Absolutamente nada. O Wolverhampton? Absolutamente nada. Teve um jogo bom. Um jogo bom. O Daverson tá jogando bem há 19 rodadas. Aonde? No Cuiabá. E se não é o Daverson, o Cuiabá não ia ter tantos pontos como tem Nossa, hoje, não. cara, quem é não isso? consigo discutir, não consigo Não, discutir. não dá. Isso aí eu não consigo. É muito... A maior injustiça do Diniz chegar é o no Daverson. pré-sal pra discutir isso aí, não dá pra chegar no pré-sal, abriram não. umas portas de Nárnia. Eu tô muito louco, Nath Potira. Não, muito louco não, só um pouco. Mas nem a Louquinho, Leila. louquinho. Pô, mas aqui não é um pouco louco, É, não é quem é um mesmo? pouco- quem Aquelas não é um coisas. pouco Ô, Nath, Quem não for um pouco Nath, doido nem também. a Leila quis ficar com o Putz. Deivinho. Eu não serviu nem pra ser reserva do Hendrick, de 16 anos. Uma coisa eu digo pra vocês. Agora assim, ó, não vou nem de louco de um lado, nem de louco de outro. Vou falar o que cada um tem razão. Se é pra levar o Richarlison, que nesse momento aqui tá indo mais pela resenha do que pelo futebol, leva o Davidson. Porque É isso. resenha, pelo menos Tem, ele tá fazendo tem gol de também. sobra, né? Exato. Pelo menos ele tá fazendo tá gol. com O combo. Richarlison nem isso tá A fazendo. questão é que eu acho que o Davis é mais louco que o Richarlison, Tá, não, entendeu? ele é. Então O isso Davidson é completamente maluco. Não, ele é louco. Agora voltando a falar Ah, sério, né? isso. Vamos Ah, você tá trazer- falando que a minha opinião é uma brincadeira. Cara, eu espero que seja. É uma Eu torço pra que seja. A Betinho música da Tele é da- uma brincadeira. Eu torço pra que seja, né? A música da Praça é Nossa. Ô César, você consideraria o nome do Bitelo entre os meias da seleção brasileira em algum momento? Ainda não. Ainda não, cedo, né? Ah, eu ficaria com ele no radar, tá? Mas hoje eu testaria o Claudinho. Também. Pra mim é o Claudinho. Em relação ao ataque, né? Óbvio, já falei do Vitor Roque, acho. Que acho que é a maior. Cara, né? pra mim ele é disparado hoje ao lado do Tiquinho, o melhor atacante do futebol nacional, tá? Tem o Rony que poderia correr por fora, que já foi. Acho que ele, quando ele volta da seleção brasileira, a queda do ritmo, uma queda tática foi muito acentuada, tanto ele como o Veiga, mas o Veiga conseguiu recuperar, o Rony ainda tá devendo. E tem um cara que eu também chamaria, né? Esse aí vai dar... Vocês vão achar estranho, mas eu testaria ele, que chamava o Malcolm. Malcolm, É. que foi também pra Arábia. Tá na Arábia também. Eu vou chamar então o nosso correspondente Osmar Garrafa para participar com a gente, para debater a seleção brasileira, porque o César Tavares, senhor César Tavares, deu uma cutucada no Osmar Garrafa logo no início do programa. Você é X9 Eu agora? que sou, Ah, lógico que eu sou. X9. Lógico que eu sou. Caguetinha. Eu quero ver o circo pegar fogo, meu amigo. O correspondente Osmar Garrafa vai debater com a gente também sobre essa questão da seleção brasileira. Tá ok? Certo. Tá, Ok. Boa noite, Osmar Garrafa. Tá sorrindo, né? Que legal. Boa noite, Juvenil, boa noite, Nath, boa noite, Estevão. Um beijo pra você que me ama, César. Né? Tô acompanhando aqui o programa, tô vendo vocês falarem de seleção brasileira, falando de mim também, o César, como sempre. Mas um beijão pra você, César. Não toquei no por teu nome, aqui com essa seleção brasileira muito pobre, né? Muito paupérrima, de craques. A gente vai continuar, não quero quebrar dinâmicas, a gente estava indo pro ataque, não vou quebrar dinâmica, só vou dar uma rápida passada. É a seleção de um único craque, que não fez sucesso na Europa como protagonista. Ele foi um belo coadjuvante, venceu tudo que podia e não podia junto com o Messi, mas quando saiu para ser protagonista não conseguiu, e agora está na Arábia, e ele ainda continua sendo o nosso único craque na seleção brasileira, e por isso aí o César comete tipo essas loucuras, quero ver o Malcolm. Aí essa é a seleção brasileira, mas a seleção brasileira permite esse tipo de... Quem faltou? Quem faltou na sua né? visão, Garrafa? Faltam craques. Eu gostaria que, para não quebrar a dinâmica, sem querer sugerir, mas deixar pro Floriano conduzir, a gente vai debatendo, depois aí eu dou uma passão, porque a galera quer dizer que o senhor está cutucando nessa a minha pessoa, então. O senhor está defendendo então, o Floriano para reassumir, o senhor está com medo que eu dê um golpe de estado aqui do programa e tome para mim a apresentação e a condução, é isso? Não, o Floriano é o comandante do programa. Vocês vinham numa Sim. dinâmica de setor por setor. Eu estava acompanhando aqui, eu só não estava conectado com vocês, mas estava acompanhando. Tá faltando um ataque, então vamos pro ataque e depois a gente vai todo mundo amarrar a seleção e eu vou falar. Não, quero te ouvir, o que Garrafa. eu peço. Queremos te ouvir, Eu vou Garrafa. fazer o seguinte, Garrafa, eu vou te ouvir. Pode falar posição por posição, depois a gente volta pro ataque. Então é assim, ó. Acho que foi
legal a gente ver o Diniz ali. Você pode gostar, você pode discordar, você pode achar que ele não está pronto, mas pelo menos a gente tem, nesse momento, tem um técnico. A seleção brasileira desde a Copa do Mundo não tinha o técnico, goste ou não do Diniz. Goste ou não das ideias do Diniz. Essa é uma outra discussão. Mas então lá estava um técnico da seleção brasileira. Ponto positivo, a convocação do Veiga. Parabéns ao Rafael Veiga. Ela chega atrasada, até porque o Veiga não está num grande momento, mas ele vai ganhar uma oportunidade na seleção e dessa vez a convocação é de verdade. Eu não estou minimizando as outras oportunidades que o Veiga foi chamado pelo Ramon, mas era um técnico interino. Vai ficar para a história o Diniz também. Do Veiga. Não sei. Não, o nome dele lá é técnico interino, com um ano de contrato, ele inclusive é fora da coletiva. Ele tem um ano de contrato, vai cumprir o contrato. Se ele fica ou não, uma outra questão, e eu tô com o Floriano. Eu acho que ele tem boas possibilidades de ficar, porque eu não ponho minha mão no fogo pelo Ancelotti. Eu não tenho essa garantia. Se você acho que ninguém. Se você conversou com o Ancelotti, se você talvez tenha conversado com o Ancelotti essa semana, não precisa o senhor me atacar, você pode dar a sua opinião. O senhor não precisa me atacar. É muito amor essa dupla. Eu tô tentando dar, mas você tá me borrifando. O Ancelotti, eu não vi ele falar nenhuma vez sobre possibilidade de seleção brasileira. Toda vez que ele falou, não sei se é um acordo, mas toda vez que ele falou, ele sempre espanou. E ele poderia falar que é o término do contrato dele, ele vai assumir a seleção brasileira. Ô, Garrafa, rapidinho, Garrafa. Até em cima disso, né, tem a informação que o Roberto Carlos, né, que jogou por muito tempo no Real Madrid, convive lá, deu uma declaração que não tem nada assinado, não tem nada feito em relação a Ancelotti e Brasil. Pois é isso. Eu entrevistei o Rivaldo faz 15 dias. Depois da entrevista, bati um papo com o Rivaldo e tal. Ele falou, não creio que o Ancelotti venha. Não creio porque ele vai arrumar uma confusão lá na Itália. Eu não tenho essa garantia, não. O Rivaldo mesmo falou, eu não tenho essa garantia. Então, as pessoas do futebol e pessoas ligadas ao futebol europeu, ninguém crava. Sou eu que vou cravar? Não vou cravar. Então, isso colocado. Então, parabéns ao Veiga. Para mim é uma novidade que veio um pouco atrasada, mas ele vem pela primeira vez para uma convocação de verdade, com todo respeito ao Ramon. Então as outras convocações foi de mentira. Quem estava lá é uma seleção de mentira. Você pode questionar o que for, Garrafa, mas que ele foi convocado, ele foi. Eu acho que o senhor merece ter respeito ao Ramon, que naquele momento era o treinador da seleção. É só a minha opinião. Ele não era treinador, era um tapa-buraco. Ele não era em momento algum treinador da seleção. Estava escrito lá nos créditos, treinador da seleção brasileira. Quem assinou a súmula? Treinador Ramon, interino que for, tapando buraco. Tapa-buraco. Como o Danilo foi do Corinthians, como o Cuca ficou 2 dias, o Ramon também treinou a seleção. Apesar do senhor estar me borrifando, mas já tem um lado positivo, o senhor não está embaixo da cachoeira hoje gritando, já é legal. Então o senhor pode borrifar e eu vou concluir o que eu estava falando. Sim. Para o currículo do Veiga, é muito legal. As outras convocações, obviamente, foram válidas. Vai estar lá, joguei 3, 4 partidas. Mas como uma sequência, como essa é a primeira convocação do Veiga, é o técnico da seleção brasileira, está o convocando por uma eliminatória. Quem convocou ali foi o interino, que era técnico da seleção sub-20. Ele saiu lá da Argentina rapidinho, pegou um voo, veio, convocou e voltou lá para a seleção, que é o lugar dele. O Ramon tá lá. E aí foi jogar com o Marrocos, a história toda, acabamos perdendo e tal. Então, vai estar lá. Foram tantos jogos. Mas essa é a convocação de verdade. Garanto para você que o Veiga hoje na casa dele está comemorando com muito mais sabor. Com muito mais sabor essa convocação. Porque essa é a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa nessa convocação. Tá? Então, ponto positivo. No mais, lamento que nós tenhamos um único craque na seleção brasileira. Um único craque. E que esse craque esteja indo para o futebol. Sempre discordo, ok, mas você pode discordar. Só pelo hábito. A opinião pertence a mim. Ela pertence a mim e ela não é 100% verdade. É a minha opinião. Posso estar certo ou errado e a divergência faz parte. Eu vejo craque mesmo, porque o meu patamar de craque, eu sou de uma época que assim, não é questão de saudosismo. Eu acho que a maioria de vocês, quando eram garotos aí, também viam lá. Rivaldo, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho. A gente tinha uns 2 ou 3 pilares. O dia que o Ronaldinho não estava bem, o outro resolvia. Hoje, na seleção brasileira, a gente tem o Neymar. E esse craque, pra mim, tem o Neymar. O Neymar é o cara diferente de tudo. Ele tá na prateleira, acima da prateleira A. Só tem o Neymar acima da prateleira A. Discordo. Acho que o senhor virou uma Neymarzete aí e tá esquecendo que o Rodrigo tem jogado bem e principalmente o Vini Júnior, que é um outro detalhe bem importante, um absurdo é ter ficado fora dos 11 melhores jogadores da Europa. É verdade. Agora, eu quero, antes do Garrafa dar a tréplica dele em cima do que o senhor está falando, eu quero ouvir o que a nossa audiência pensa sobre isso. Chegou a hora do Fala, Galera!
Bastante gente participando com a gente aqui no Fala Galera hoje, gente. Já tem um montão de mensagem, gente concordando, gente discordando, mas vamos por partes aqui. Boa noite, todo mundo do Samba Gol. Estamos com a melhor rádio do Brasil. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo programa. E vai, Corinthians. Quem tá mandando mensagem é o Reinaldo, lá de Guaianazes. Sócio torcedor. Tá direto. É, ele mesmo. Boa noite, tudo bem? Sou Janaína de Interlagos, Zona Sul. E tá mandando um abraço pra todo mundo aqui da Transcontinental e do Samba Gol. Muito obrigada, gente. Valeu, Jana. Floriano, tudo bem? Cezão, tá todo Nós. mundo aqui. Um beijo pra todo mundo aí do Samba Gol. Nath Potira, linda, um abraço. Quem tá mandando um abraço pra gente é o Tony, lá de Santo André. Boa, Tony. Obrigada, gente. Valeu, Tony. Samba Gol da Transcontinental. Aí alguém colocou assim... É o Alisson que tá mandando uma mensagem falando assim, tá de sacanagem esse Diniz. E eu acho que ele não gostou da convocação. eu acho que ele ficou muito Algo feliz. me diz que ele não gostou da convocação, gente, é isso. Fala, galera, boa noite, Samba Gol. Essa seleção tá aí de brincadeira, viu? Não vamos a lugar nenhum. Manda um salve pro Quebrada Futebol Clube, 4 vezes campeão consecutivo na areia. Então eu acho que o Diniz já tem que dar uma olhadinha nesse Quebrada Futebol Clube, porque 4 vezes campeão, né? Vai que Pedir sai pra alguém uma do Santos joia ir lá nova. dar uma olhada pra ver se salva alguém lá pra ir pro Isso aí. Santos. Quem tá mandando um abraço é todo mundo lá de Jardim Suzano. O Dimas, que tá mandando um beijo pra gente. Obrigada aí pela sua participação, Dimas. Boa noite, galera. Acho que um bom time começa com um bom goleiro. Será que não tinha ninguém melhor? Quem tá perguntando isso é o Marcelo Santista. Será que ele tá puxando puxando um Puxando o pouquinho quê? pro lado... Hey, puxando um pouquinho... Puxando o quê? Que gesto é esse, Nath? Puxando o quê? Tá igual o Gabigol, o Renato eu ia Gaúcho. perguntar se ele não tava puxando um pouquinho pro lado do Entendi. João Paulo. Entendeu, né? João Porque Paulo. ele é santista. Foi Verdade. isso que eu quis dizer, gente. Calma, Valente, pelo amor de Deus. Olha só, boa noite, galera. Com essa nova safra, tem necessidade de levar Alisson, Marquinhos e Casimiro pra seleção? Quem tá perguntando é o Júnior de Guarulhos. Estamos olha. falando sobre isso, É. né? Sobre essa possível renovação. Acho que quem são os pilares para uma próxima renovação. Pelo menos alguma coisa tem que manter para ir mudando aos poucos também, Exato. né? Vamos falar mais sobre isso. Seleção tem mais assunto. Boa noite. É por isso que o país não torce mais pela seleção brasileira como antes. Quem tá dizendo isso é o alemão de Itaquá. Grande alemão. Seleção brasileira sempre gera esse tipo de comentários, Não, eu né? concordo com A ele. identificação que o povo não tem mais com a seleção, essa distância. Enfim, sempre gera esse tipo de comentário quando a gente fala de seleção brasileira, né? É verdade. E pra uns, vivem apenas de Neymar, né? Os Neymarzetes espalhadas pelo... Sabe, pelo tem um mundo. ponto que a gente não falou que me dá uma esperança ainda, porque, diferente do César, eu sou um eterno otimista. Então, a minha esperança é que, dentro dessa perspectiva que o Garrafa traz do Neymar como craque, primeira prateleira, e depois tem todos os coadjuvantes, você pega algumas seleções que fizeram boas copas regionais, continentais nos últimos anos e últimos ciclos, essas seleções também não têm grandes craques, mas são seleções organizadas, são seleções com uma comissão técnica que tem ali uma sei lá, reciprocidade, cumplicidade, não sei, uma boa relação com aquele grupo. E o técnico do Brasil, 2 técnicos do Brasil, para mim, são capazes de dar uma organização para a seleção brasileira, nesse exemplo que eu tô dando. Fernando Diniz e Dorival Júnior. Um deles é técnico da seleção. Daí, minha ponta de esperança, o que eu comento nesse sentido. Garrafa, termina a questão que você estava discutindo aí com o Cezão e fala em cima disso do que o Estevão falou. São esses 2 técnicos que poderiam realmente dar uma maior organização à seleção brasileira? Então, sobre o Neymar, pra gente só concluir o raciocínio ali. Não sou Neymarzete, não. Eu Só acho que sou, agora viu? Eu sou, viu, Garrafinha? A gente É. sabe, Cezão, Nath Potira. Cezão, eu quero saber se é alguma coisa pessoal que você tem com o meu menino Ney. Não tenho nada com o seu ex, só tá? pra saber. Não Meu tenho- ex não, A senhora calma. falou aqui que a senhora deu um beijo nele. Não, meu ex não. Eu falo como atleta, É, eu claro, estou aqui como sim. profissional. Não misture minha vida pessoal Ô, com desculpa. minha vida profissional nessa mesa. Desculpa, retiro o que eu falei, peço desculpa. Segue, Garrafinha, por favor. Agora segue, Rafinha. Então, o negócio é o seguinte, só que esse atleta que é a nossa referência, ele vai para o futebol de baixa competitividade. E a gente ainda continua dependendo do Neymar. Essa é a questão que eu estou querendo colocar. Então, sobre a convocação, como sempre, você pode falar de um ou outro aqui, mas, nossa, fulano ficou de fora. Não tem ninguém a lamentar assim de unanimidade. Aí, Nem o Vitor cada Roque, um- Garrafa. O Vitor Roque, você sabe por que o Vitor Roque não foi convocado? Porque ele abriu mão da seleção brasileira. Você sabe que existe uma coisa na CBF. Ele abriu mão da seleção brasileira em uma das suas convocações, seu staff. E aí ele vai demorar um pouquinho mais para chegar.
Ele vai demorar um pouquinho mais para chegar, aguarde. E aí, para fechar... Então é por isso que o menino de Itaquá falou que tá perdendo o carinho da seleção, porque a CBF tá montando... Deixa eu só concluir, desculpa, Garrafa, pensei que você tinha concluído. Não, Peço desculpas. E assim, o que me causou incômodo, né? E aí não é nada com o Diniz, é com a situação. Para mim não cabe o técnico da seleção brasileira hoje dirigir o Fluminense. Isso já aconteceu no passado, mas hoje, não por ser o Fluminense, dirigir uma outra equipe. Porque hoje, quando o Diniz, ele fala o nome do André, né, ele fala o nome dos jogadores do Fluminense, no ouvido de todo mundo, queira ou não, todo mundo arregola o olho. Dois do Fluminense. Aí daqui a pouco, nenhum do Botafogo, tanto que o Diniz responde uma questão sobre isso, sobre o Botafogo, né? Foi perguntado. Aí o Diniz responde assim, está em algum livro aqui na CBF ou em algum lugar que o técnico da seleção brasileira tem que convocar algum jogador do time que é líder do Campeonato Brasileiro? Então, o tempo inteiro, o Diniz não vai ter paz para trabalhar. Paz. Ele deveria ter se desligado do Fluminense e assumido a seleção brasileira. Acho que isso é muito ruim pro Diniz. Tudo, qualquer passo, qualquer movimentação, tem essa geração, os lacradores. Hoje funciona assim. Internet, todo mundo vai falar. Hoje já teve esse desconforto. Então, o técnico da seleção brasileira, que tem tantos problemas a resolver, também vai ter que conviver com esse desconforto. E essa seleção é uma seleção de bons jogadores, com um cara que é craque, mas que ele está em processo de encerrar a carreira jogando na Arábia Saudita, onde a qualidade do futebol vai exigir muito pouco dele e isso pode ser prejuízo para a seleção. É o que eu penso. Então, não vou ficar discutindo, fulano, ciclano, sabe? Para mim, na boa. Tá bom, né? Do jeito que tá bom, deu resultado. Tá ótimo. Osmar Garrafa, você dá uma licença para nós outros, porque chegou a hora da parceria campeã Sambagol e Obra Max. Vamos para a Obra Max. Aê! Tamo junto, Obra Max. Mandar um abraço para todos os colaboradores da Obra Max. E começou a feira de construção seca, portas e janelas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. E sabe o melhor de tudo? Com disponibilidade imediata. Trovão, qual que é a sua oferta impactante? Perfil 530 para drywall com 3 metros. Multiperfil. Sabe quanto? Quanto? R$12,95. Eu vou repetir. Gente, se só você não isso. ouviu, presta atenção, cara. R$12,95, perfil 530 para drywall com 3 metros. Mas peraí, é R$12,95 os 3 metros, não é por metro? Não, os 3. Os 3 metros. É, gente, é pichincha real. Real oficial. R$12,95. Tá barato, gente. E não é só isso, olha só. Tem também aqui pra você aí de casa que gosta de fazer uma reforma, gosta de gastar dinheiro com reforma, é isso mesmo. Chapa drywall standard gypsum. Só R$33,59, gente. Quanto? R$33,59. Meu Deus do céu. E assim, ontem a gente tava aqui com o Garrafa e o Garrafa falou que ele pegou essa promoção da porta sanfonada em PVC Bariri. Olha só só. R$94,90. Ele falou que ele botou 5 no carrinho. E eu tô reformando minha casa lá em Campinas. Eu aproveitei, passei lá e peguei 6. Só pra ficar à frente do Garrafa ainda. Porque eu tô separando a área gourmet. Só pra ficar mais com o Garrafinha. Só pra ficar com mais porta eu que sou ele. competitivo. Vai comprar mais. R$94,90. Vou comprar 7 hoje. 7, então beleza. Então, porta sanfonada em PVC Bariri, só R$94,90. Eu aproveitei e você pode aproveitar não só essas ofertas, como outras, né, Nath? Exatamente, porque esse monte de pichincha e mais várias outras que tem lá na Obra Max, você vai ver no QR Code que tá aí na sua tela. É só você escanear que já vai aparecer lá uma seleção de ofertas incríveis. E você também pode acessar obramaxofertas.com.br. E você que é profissional da construção não pode perder os cursos gratuitos da Academia de Profissionais da Obra Max. É só chegar lá, acessar academiadeprofissionais.obramax.com.br e se inscrever. É a Academia de Profissionais da Obra Max, conhecendo gente, capacitando profissionais. E onde fica a Obra Max, Nath? Facinho de chegar, gente. Avenida do Estado, número 6313, ali na região da Moca. Pessoal da Moca e região ali, ó. Alô, que a Obra Max tá pertinho de vocês. Mas você aí que não tiver ali coladinho na Moca, pode também fazer as suas compras pelo site obramax.com.br ou facilzinho aí pelo seu celular, usando o WhatsApp, que
que é o 11 3003 3400. Então, quando eu não tiver, como eu tô reformando lá em Campinas, eu estiver lá, eu vou mandar um Você WhatsApp, eu vou pede entrar pelo no site, pelo pronto. WhatsApp, que Eu a vou Obra fazer- Max entrega na sua casa. Assim que acabar o programa, eu vou fazer. Eu não tenho tantos cômodos igual o senhor. Eu vou distribuir aqui com o Estevão e com a Nath, porque É isso. 7 em casa é só 3 já funciona. Mas eu vou distribuir para meus amigos Mas aqui. tem que Ah, aproveitar esse, que o preço tá bom. Aproveitar é que isso. a Obra Max tá em oferta, é enorme, o Negrão já foi lá também, falou que é espetacular a Obra Arrasou. Max. Então, uma salva de palmas para a Obra Max! Tamo junto! Aliás, eu posso até ter alguns cômodos em casa, mas não é igual ao do Neymar. Não. Aliás, Nath, será 25 que... quartos, né? Você conhece? É isso que Foi eu lá? ia falar. Não, eu Você vi já na chegou, internet, chegou com o gente. convite pra conhecer a casa do Não, Neymar? gente, pelo amor de Deus, sem polêmica. Você- Eu vi na internet Acabou mesmo, o né? tamanho da casa. Mas peraí, lá, você gente, namorou que- o Neymar? Não, que namorei o Neymar. Gente, que conversa. É que eu essa? cheguei agora, Você então não chegou, você entendeu? pegou a Eu conversa no meio do preciso- caminho. eu peguei o Não. trem bala passando É e tentei conversa, jogar. gente, Não, pelo amor isso de Deus, tem nada a ver. não houve eu namoro. sou, não, eu sou santista, doente, como todo mundo aí que me acompanha já sabe, e eu faço parte daquela geração Neymar e Ganso, né? Então, vivi tá. intensamente. Muita bola. Vivi intensamente. Você se apaixonou pelo futebol. Pelo futebol, Mas você- sem dúvida nenhuma. Entendi. Osmar, Ó, Cezão tá querendo dar uma de Léo Dias aqui hoje. Não, mas- Ô, Léo Dias Tavares, dá uma segurada. Léo Dias Tavares. A senhora não quer que eu fale dos bastidores, que a senhora revelou no ar, inclusive, Garrafinha, né? pelo amor de É, Deus, Osmar me salva, Garrafa, Olha como que Garrafinha. ela tá distribuindo, eu vou lá. Ela não quer ficar no assunto, Brasil. Ela solta garrafinha. Osmar Garrafa. garrafinha. O Léo Bebendo Dias, água. o Léo Dias do Samba Gol tá que tá hoje. Vou falar pra você uma coisa, hein? Mas eu acho que hoje ele tá com uma vantagem, ele tá conversando. É verdade. Ele tá gritando, Já deu uma melhorada. Pode pegar uma gripe danada, ficar embaixo da cachoeira, com essa mudança de temperatura, mais frio. Garrafa, esquece Às da minha vezes, pessoa, Garrafa. Você tá aqui pra falar de futebol, não de mim, Garrafa. Aproveitando isso, Osmar Garrafa. Eu te amo. Aproveitando isso, Osmar Garrafa, você falou do Neymar como coadjuvante na Europa e eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Neymar sempre foi um coadjuvante na Europa, do Messi, e no PSG, eu acho que o que mostra que ele não conseguiu ser protagonista foi quando o PSG foi atrás do Messi. Isso pra mim mostrou que o projeto Neymar-PSG não deu muito certo. O Vinícius Júnior é hoje o protagonista dessa seleção? Você vai perguntar pra quem? Pro Neymar Zete? Que é? Você vai deixar eu perguntar? Garrafa, por favor, vai. Beber até água. Pra mim ele é um dos personagens principais. Ele é um dos principais. Na ausência do Neymar, ele é o principal jogador da seleção brasileira. Mas entendo que ainda não é um jogador completo. Outro dia eu conversava com o Miller e eu procuro ouvir não só os ex-jogadores, ex-atletas, mas eu procuro ouvir todo mundo pra gente acabar formando a opinião, né? Que a gente pode acabar externando para o nosso público. E o Miller falou, ele começa a mostrar alguns pontos. Ele falou, perceba que os gols do Vini Júnior são todos muito parecidos. Eu falei, é verdade, ele dá aquela chapadinha, faz aquela curva e tira do goleiro. E é muito difícil fazer isso, é verdade. Ele falou, por que isso? Porque ainda falta trabalhar mais finalização. Ele tem potencial para desenvolver, o atacante tem que fazer gol no canto, de biquinho, cobertura, tal. Ele ainda tem a deficiência. Por quê? Porque hoje, no futebol brasileiro, tudo é muito imediato. Na sociedade, de modo geral, tudo é muito rápido. E no futebol, essa rapidez às vezes prejudica. O cara sai das categorias de base. É a carreira do Vini Júnior. Surgiu rapidamente no Flamengo, foi pro Real Madrid com a expectativa de jogar, né, no Real B, ou talvez ser emprestado, e não. De repente se firmou já como titular do Real Madrid. Você tá falando de um menino de Muito 23 rápido. anos, Garrafa. Só não esquece Mas isso, tá? Mas eu não tô cobrando ele, eu não tô cobrando ele, César. Talvez você não esteja entendendo o que eu tô falando. Pode Tá ser, entendendo o que não. eu tô Porque falando? pra mim você acha que... Eu não tô cobrando. Ele tá- eu só tô ele tá dizendo em que ele evolução. É isso, mas então, se ele tá em evolução, ele não atingiu o ápice, então ele tá muito Exato. distante de E ser- o Neymar de tá em ser um declínio. craque. E o Neymar tá em declínio. De verdade, Eu tô Neymar. comparando ele com- Eu eu não entendo, tô- eu entendo que você Eu tô defende o Neymar. comparando ele com o Neymar. Não, você... Que defende o Neymar? Eu não tô defendendo nada do Neymar, eu só tô fazendo uma comparação que no futebol brasileiro não tem. Se você acha que tem algum jogador, agora eu vou desenhar pra você. Você acha que tem algum Não desenha. jogador melhor que o Neymar hoje no futebol brasileiro? Tudo bem, tem. Não tem, porra. Vini Júnior. Que? Vini Júnior é melhor que o Tá Neymar bom, hoje. gosto não se discute, se lamenta. Então tá bom. César, mas pra assim, o Vinícius Júnior funcionar,
tudo que ele pode, o Real Madrid teve que jogar no ápice. E foram jogos que o Real Madrid jogou, o Vinícius Júnior foi destaque e atuações assim milagrosas, viradas no final e etc. Eu acho que tem, no detalhe, a gente precisa avaliar essa questão também. Só não esquece a idade. Não, tudo bem, eu não tô falando questão da idade, eu tô falando questão de sistema de jogo e o quanto isso é determinante ou não pra ele aparecer, o quanto ele pode. Ok. Com a carência de laterais que o Brasil tem do lado dele, o futebol dele tende a melhorar ou a diminuir ou não aparecer tanto assim na seleção? A chance do futebol dele aparecer é menor ainda do que no próprio clube dele. Vamos lá. certeza. Então, Vamos, o que vamos, dificulta vamos o analisar uma protagonismo fato. dele na seleção, que hoje é um fato. Estevão, vamos analisar o seguinte. O Vini joga ataque esquerda. Mesma posição de Neymar. Quem é titular e quem é reserva? O Vinícius Júnior é titular, o Neymar vai jogar por dentro, pô. Então, tem que jogar por dentro pra arrumar uma vaga pra ele. Porque se for colocar cabeça a cabeça na lateral esquerda, hoje o Neymar é inferior que o Vini. A idade chega pra todo mundo, gente. Mas o Neymar já joga por dentro na seleção há bastante tempo, não vai ser novidade pra ele. Passou depois que o Vini ganhou a titularidade na esquerda. Bom pra seleção. Quem manda mais, essa Vini ou do- Neymar na seleção? Aí é Neymar, né? Hoje é o Fernando Diniz, né? Tá claro. Não, quem Com manda todo na seleção respeito. é o Neymar. Com todo o respeito ao César, você comparar o Neymar com o Vini Júnior é uma injustiça com o Vini Júnior nesse momento. O Vini Júnior Cara, está não, numa não tô- evolução. Colocar até uma contando a pressão em história. cima do Vini, né? Não tô Mas contando ninguém tá história, falando- tô falando ninguém- do mas momento. ninguém tá metendo a boca no Vini Júnior aqui, tá execrando o cara. A gente Não, vê um pelo jogador de contrário, muita qualidade eu acho ele que maravilhoso. estourou muito cedo. Ele está no processo de evolução. Sim, como o Ele Neymar pode teve e já crescer. esteve no papel que ele tava. Que ele está hoje. Eu tô ficando louco, então? A gente tem Rodrigo Não, ainda é. também, tem outros jogadores também, né, na É porque seleção fica brasileira. parecendo que é uma competição entre Neymar e Vini Júnior, que não tem espaço Lógico pros que dois, não. que é um ou outro. E não é o Pra caso. você entendeu? arrumar o Não é espaço pro caso. outro, você tem que tirar o Neymar da ponta esquerda e colocar por meio. Porque se deixar os dois na esquerda, o Sim. Neymar é banco pro Vini hoje, Nessa gente. seleção Não, brasileira, nesse momento, sim. Nessa seleção brasileira não se tira o Neymar pra nada. É, então, é isso que eu ia Esse falar. monte de Com esse monte de jogador meia-boca que a gente tem aqui no futebol brasileiro, Como é que você vai deixar o Neymar o Neymar no em decadência, jogando na Arábia, indo pra noite, saindo Tudo pra bem, Argentina, o Neymar não é bom pra dormindo, caramba. fazendo festa, invadindo o tem Rio como que não deixar pode, ele lá fora. na casa dele. Ele é titular, velho. Tudo bem, ele é bom pra caramba, mas ele não é o craque como o senhor falou. O senhor falou, ele é o único craque que nós temos. Isso é mentira, Garrafa. Temos um Vini que também consegue segurar a onda, Não. que foi o melhor Meu jogador Deus. da FIFA, Agora que foi um dos melhores jogadores da Europa. Agora desandou. Pô, Ô, Juvenil, Gente, será que ele tomou o remédio pra pressão Deixa eu hoje? só fazer um parênteses. Deixa eu só fazer um parênteses. Desculpa. O fato de você ter entrado agora embaixo da cachoeira, eu vou relevar o fato de você falar que eu tô falando é mentira. Eu vou relevar o fato de você falar que eu tô falando é mentira. Isso é opinião, tá? Isso é opinião, não é nem verdade nem mentira. Você pode concordar ou discordar. Não, tá Aí correto. falar que é mentira, desculpa, não cabe. Eu vejo o Vini Júnior e o Rodrigo como dois excelentes jogadores. Isso é inquestionável, que eles estão jogando nos seus clubes. Inquestionável. O Vini Júnior, então, nem se fala, né? Sou suspeita pra falar do Rodrigo, porque também sou fã dele. Mas o Vini Júnior, pra mim, é craque também. Craque de bola, tem muito a evoluir como Garrafa e como você Nós temos falou. dois. Nós sabemos Um em disso. declínio e outro em Mas, ascensão. exato. E não é uma disputa e nem preciso desmerecer um pra poder enaltecer o outro. Cada um tá no seu E momento, nós- cada um tem as e suas nós- qualidades. Mas assim, como o Garrafa disse, o Neymar, gente, o Neymar, até que se prove o contrário, ele ainda é o que a gente tem e melhor. Se contar as vezes que a gente falou Neymar, foram muitas, mas É. igual o César Tavares não teve. Negrão, tem música pro César Tavares do Neymar aí? Sexta-feira é uma trairagem daquela. Sextou, Cezão, sextou. Você não tava na sexta-feira Você vai passada. Mas Sonhar sabe com o quem não Neymar faz hoje, trairagem com a gente? A nossa audiência. Chegou a hora do Fala Galera. Fala, galera! Às vezes fazem também, viu? Fala, É verdade. galera! Fala, galera. Quando o assunto é seleção brasileira e Neymar, sempre dá muvuca aqui, não tem jeito. O pessoal gosta de opinar, isso já mostra que a importância do Neymar, gente. Quando a gente fala dele, Cezão, sempre dá polêmica, não tem jeito. Olha só, boa noite, toda a bancada do Samba Gol. Aqui tem, quem tá falando é o Ricardo, de Cerqueira César, São Paulo, pedindo pra mandar um abraço pra todo mundo lá da Coab 2. Um abraço. E aos netos dele, que é a Sofia, o Arthur e o Theo. Obrigada aí pela sua audiência, viu, Ricardo? Tamo junto. Samba Gol na Transcontinental, boa noite, galera.
galera. Nath, o que tá sendo mais difícil de ver? O Santos jogar ou a fatura do seu cartão de crédito? Responde aí, Quem pô. quem tá perguntando é o Diego. Diego, tá mais difícil ver o Santos jogar, porque a fatura do cartão eu dou um jeito e resolvo. O Santos jogando, eu quero morrer de ódio e eu não consigo resolver. Aquelas 11 carniças dentro de campo. Opa! Bora! Pronto, falei. Boa noite, Samba Gol. Cauri de São Miguel, mandando um abraço pra todo mundo, dizendo que dói no coração ver a seleção brasileira mendigando técnico estrangeiro, gente. É É isso verdade. E ele disse que a convocação foi meia boca. Ele, por um lado, elogiou que não precisa ter técnico estrangeiro, mas por outro lado, ele meteu a boca no Diniz também, falou que foi bem meia boca. Eu concordo com E ele, é é isso mesmo. verdade, e é verdade. Não vou tirar a razão dele, não. Concordo também. Boa noite, Samba Gol. Sou o Gil, da rua Chapada do Norte. Mais uma vez, seleção europeia. Lamentável. Vamos dar valor aos de casa. Isso aí também muita gente fala sobre isso, né? Boa noite, aqui quem tá falando é o Newton de Cruzeiro. Quero apimentar essa polêmica sobre a seleção brasileira. Vocês acham que se a seleção tivesse menos estrelas, o nosso futebol renderia mais? O que vocês acham, meninos? Temos tantas estrelas assim? Não temos Não. tantos. Não sei se não temos, temos. né? A gente tá brigando Acho que por duas? estamos com A gente tá brigando por escassez de duas estrelas, agora? né? O céu tá nublado. A gente não falou do Martinelli também, que é um grande potencial da seleção, né? Também. Exatamente. Vou falar mais uma aqui então. Olha só. Porque quem tá perguntando é o Leves. Acho que é Leves o nome dele aqui. A pergunta que ele diz é: cadê o Garrafinha pra responder essa? Depois do intervalo ele responde. Faz a pergunta e depois ele Garrafinha, responde. então segura essa pergunta aí que o pessoal lá de casa tá mandando, tá? Depois do intervalo você vai responder, principalmente você. Gente, por que o Brasil não cogita o Gato Fogueteiro como técnico da seleção brasileira? Bueno. E com essa pergunta que o Garrafa vai responder no segundo bloco, a gente vai pro intervalo comercial, mas antes eu quero mandar um abraço para a família do time internacional do Moinho Velho, que hoje faleceu o presidente, o Butt. Então a gente deixa aqui todos os nossos sentimentos à família do Butt e também à família do time internacional do Moinho Velho, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês, que Deus acalme o coração de vocês nesse momento tão difícil. A gente vai pro intervalo comercial pelo seu rádio em FM 104,7 e pelo YouTube vocês vão ficar com Inovação. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou. Não era de vacilar, mas vacilou. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou. Não era de vacilar, mas vacilou. Aí, gente, então vamos naquele telegrama legal. É por isso, velho. Por isso hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. E vem gente de todo lugar, gente. E vem gente de todo lugar só pra ver nosso samba firmar. Todo mundo querendo samba e o samba não pode parar. Procurei pela lua no céu e notei que ela foi repousar. E o sol tá mandando avisar que o dia já vai clarear. Tá maneiro, samba, 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 tá maneiro. Coisa linda, rapaziada. Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba. Tá maneiro, samba, 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 tá maneiro. Então vamos chamar o Beto. Chama o Beto então. Vem. Fala Beto, chora Beto. Beto se emocionou. Fala Beto, chora Beto. Ao explicar como ressuscitou, disse que foi do outro lado da vida, morreu de saudade e voltou, fazendo uma cara de santo. Depois do milagre ele canonizou. E a gente tem que
agir. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E Deus é maior, gente! Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Maravilha, gente! Transcontinental. Coisa linda, gente! YouTube da Transcontinental, a gente tava aqui debatendo sobre convocação. Então assim, ó, manda mensagem pra gente no 11 9 67 64 1047 e Sente a vibração! Samba, gol, samba, swing, futebol, samba, Transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Transcontinental. agora sim estamos de volta, meu povo, tanto pelo YouTube quanto pela Rádio Transcontinental FM 104,7 nessa sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Eu, Diego Floriano, estou com Nátia Braba Potira, César Tavares, o Trovão e Guilherme Estevão, além de nosso correspondente hoje, Osmar Garrafa. Eu já vou jogar pra você, Garrafa. A gente foi pro intervalo com uma pergunta para o senhor. Você se lembra ou você quer que a gente repita? Vamos colocar aí pros ouvintes, né? Que não tem obrigação Boa. de lembrar. A audiência rotativa do rádio. É a audiência rotativa do rádio. É isso, então olha Tá só, ligeiro, hein? vocês aí que não estavam com a gente na hora que foi feita a pergunta pelo nosso querido ouvinte chamado Leves, ele pediu para o pessoal da mesa responder, em especial Garrafinha, porque eu sei que ele tem um carinho especial pela questão, que é: por que que o Brasil não cogita o Gato Fogueteiro como técnico da seleção brasileira, gente? É Leves, né? O nome dele? Leves, nome de marca. É. Então, assim. Então, eu só não sei, como eu não li, eu não sei se tem um tom de ironia. Não sei se ele fala que ele entende, né? Ou se ele tá de sacanagem mesmo. Né? Porque assim, eu não tenho nada contra a pessoa do Sampaoli. Só acho que ele é um técnico medíocre. E medíocre, entenda-se, mediano. Técnico mediano. Ele é um técnico medíocre, esse é o significado da palavra. Ele é um técnico medíocre no seu currículo. Na Argentina, ele não engana mais ninguém. Qual foi o último time que o Sampaoli dirigiu na Argentina? Todo mundo sabe quem é o Sampaoli na Argentina. E os trabalhos dele acabam do jeito que acabam. Não é? Ele foi técnico de ponta no futebol europeu? Não. Toda a empáfia que ele tem com tudo que a gente aqui no Brasil... Não, nunca foi e não vai ser. E aqui no Brasil ele dirigiu grandes clubes. Né? Dirigiu o Santos, levou o Santos a um vice-campeonato. Parabéns. O Santos, por exemplo, um belo trabalho seria ele dar... ele levou o Santos a um título de campeão brasileiro. Parabéns, Sampaoli. Não levou ao vice e ponto. E deixou algumas heranças, eu não vou dizer a palavra, né? Mas algumas heranças infelizes para o Santos, Sim. Cueva, por exemplo. Né? Olha o problemão que ele deixou lá. Que mais que ele fez? Aí passou pelo Atlético Mineiro, ganhou um campeonato mineiro. Garrafa gosta de Sampaoli, hein, meu Deus. Perfeito. O Mineirinho ganhar o Mineirinho, não, né? E agora tá no Flamengo e veja a confusão que tá no Flamengo. Como é que Nossa, você vai tá pôr um o Sampaoli Caramba. pra dirigir a seleção Você brasileira? é fã, hein? Né? Você é Entendeu? fã. Então, assim, Acompanhar o time inteiro, a carreira inteira, hein, do cara. Faz parte, né? Então, assim, eu particularmente não gosto do Sampaoli. O que tá acontecendo no Flamengo, pra mim, não é novidade. Não é novidade.
O São Paulo agora tem essa decisão contra o Flamengo. Vai ter um mês para ver se tenta arrumar esse vestiário. Se o São Paulo cai, até porque ele na coletiva, ele falou, não sei se eu vou estar aqui na final. Como é que fala isso na coletiva, né, gente? Mete o gato aí, mete o Depois som do do gato jogo. aí, porque não dá. Ele é muito chato, velho. Agora, Depois do jogo. Garrafinha, o Brasil teve uma experiência no futebol feminino com a técnica Pia Sandhog, né? Sanhag, tem vários tipos de pronúncia como vocês quiserem, tá bom? Aqui quem pronuncia muito bem... Isso, o juvenil aqui que tem a pronúncia. É aqui a Pia, pô. Fala com o Pia. pessoal de É a New Pia. Jersey, nossos ouvintes de Auckland, Austrália, entre outros. Mas essa experiência deve ter dado algum aprendizado para a CBF de alguma maneira, alguma transferência, algum escambo de conhecimento do futebol feminino para o futebol masculino, e não se fala sobre isso, não se comenta sobre isso. Enfim, eu acho que isso deve, de alguma maneira, ajudar a CBF a tomar uma melhor decisão, inclusive da forma como ela está levando as coisas até o momento, né? Diniz é o técnico da seleção? Não é o técnico da seleção? A gente está 1 hora falando sobre esse ponto, mas deveria se comentar, ou pelo menos levantar essa lebre, como fala no Rio, né? Será que a experiência com a Pia, de alguma maneira, ajuda a CBF a tomar decisões com relação a técnico estrangeiro na seleção masculina? Deveria ajudar. É um bom debate, mas a gente vai falar disso outro dia, porque... Negrão, põe o hino do Corinthians! Oxi! Que isso, Negrão? Aí você me quebra, Negrão. Depois eu vou achar que fui eu que pedi, Negrão. Você tá Com esse sorrindo por quê? sorriso estampado no rosto, quem foi que Com pediu? esse sorriso. Não, porque o sorriso é porque Que não fui. é que me surpreendeu. Agora sim! O hino do time do povo. Vai, Corinthians! Salve o Corinthians! Ai, mas salvo toda hora? Aí, ó, tá vendo? O Garrafa me atentou isso ontem. O Edilson, segunda-feira, o Edilson tá aí. É, Nossa Senhora, eu vou ter que esconder atacado. o cartão amarelo dele. Na o verdade é o Garrafa. seguinte, Edilson depois da derrota, mas ninguém nem ouve, mas nem no WhatsApp tá aparecendo Tá mais. sumido? Nem no grupo ele apareceu Nossa. mais, né? Agora, Aquele Lucas, né? o Edilson pode estar sumido, mas o que apareceu foi uma imagem do Lucas, pra mim inconclusiva, colocando a bola dentro do gol com a mão. Já tá um chororô Tá do um- Corinthians. tá um bololô Inacreditável. Garrafa, é chororô à toa? Eu acho que é o lado legal do futebol. Mas, assim, para deixar bem claro, o que aconteceu? As imagens do VAR e essas imagens que validam ou não o gol, nenhuma dessas imagens do VAR, que é utilizada no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, são as imagens oficiais. O que vale são as imagens oficiais, tá? Nenhuma dessas imagens mostrou claramente que houve um toque de mão. Deixou uma sugestão, mas como era uma sugestão, a arbitragem, ela nem chamou o Klaus, ela só fez a revisão e falou, segue que foi gol, ponto. Isso colocado, e aí o estagiário lá do São Paulo Futebol Clube se animou, deve ser novo, faz tempo que não vê o São Paulo campeão, aí se animou, o gol do Lucas, e pum, rede social por um outro ângulo. E aí, E aí na rede social, Aí deu por ruim. outro ângulo, no Aí outro deu ângulo, dá pra gente, aí deu ruim. Dá pra gente realmente perceber que há o toque na mão do Lucas. Mas essa imagem, ela não é válida. Mas e parece que tem por 1, 2 ângulos, como se aproxima, tem hora que parece que bate no joelho do No joelho do Cássio, tal. é. Enfim, é É um legal. lance bem Por que eu disse confuso. que é legal? É legal pelo futebol, pra gente estar discutindo e tá todo mundo discutindo. E hoje, sexta-feira, imagina, o pessoal vai tirar pedrinha de sal da garganta, o cara já se conformou, hoje é sexta, né? O jogo foi quarta-feira, aí o cara falava, tirar pedrinha de sal da garganta, toma 1, 2, 3. Isso. Aí E o bate. debate a rola mágoa. solto. Aí bate a mágoa. Aí ele não queria mais falar do assunto. Aí ele olha pro amigo e fala, vocês ganharam roubado. Gol de mão. Aí começa. Aí começa. Então por isso que hoje, sexta-feira, tá todo mundo falando. Tá todo mundo Mas falando. tem um Eu detalhe lamento pelo importante aí, estagiário, Garrafa. que eu não sei se Eu ele acho vai que ele é mais permanecer no estagiário, né, São Paulo. Garrafa? Pode ser que ele esteja Vacilo, procurando né, outro meu? estágio agora. Olha o vídeo que vai Antes de pôr. postar, pelo amor de Não, Deus, né? mas a gente tá brincando, obviamente, mas é uma coisa aqui que a gente meda é o ridículo, cara. Como que a gente gasta tanto dinheiro no futebol, o futebol detém 1% do PIB do Brasil e o VAR, numa semifinal de Copa do Brasil, ou da milionária Copa do Brasil, de fato, não tem a porcaria de uma câmera atrás do gol. A precisão do Cara, negócio. uma câmera, gente! Pô!
de tanto que é lado, velho. Não é possível César. que a CBF tá tão mesquinha pra não colocar isso, ou pra não pegar todos os ângulos, pra ter ponto cego, cara. É semifinal de Copa, gente. Faz tempo que eu não escuto o César assim presencialmente Mas falando dessa maneira. Nesse Brasil, mano, nesse outrora, nesse mesmo Pacaembu. Estevão, aproveita e, assim, o chororô, ou com razão ou sem razão, aí eu deixo pros torcedores, o que isso faz diminuir a má atuação do Corinthians no jogo? Eu fiquei muito decepcionado com o Corinthians. Eu tive aqui segunda-feira, tive na quarta também, falei que ia ser 1-1 o jogo. O Corinthians não jogou, né, cara? O Corinthians não jogou. O São Paulo teve a sorte, a inteligência, o momento, o negócio de oportunidade de ter o Lucas. O Lucas jogou domingo contra o Flamengo já pensando no posicionamento que teria quarta-feira. O Dorival mudou fundamentalmente a forma como o Alisson joga futebol. O Dorival ressuscitou o Alisson pro futebol e confundiu o sistema tático de uma maneira que o Lucas era onipresente, cara. Impressionante. Então, acho que não, assim, O Rato jogou bola, cara. O Corinthians, pra mim, jogou foi muita medroso. bola. Pra mim, o Corinthians foi medroso. Mas assim, Covarde. você tá jogando um futebol também, vamos supor, você entra e o outro time tá amassando numa velocidade absurda. Cara, no psicológico, no emocional dentro de campo, os jogadores do Corinthians sentiram muito, e a parte física também, para alguns atletas, foi primordial para que não conseguisse, de alguma maneira, ter uma sobrevida dentro da partida também. É claro que a estratégia dava a possibilidade do Corinthians realmente esperar um pouco o São Paulo, mas esperou demais, deu muito espaço. O Garrafa ontem foi muito feliz, deu muito espaço. Agora, Nath, o Corinthians estava tratando a Sul-Americana meio à mercê ali por Agora causa só do Campeonato ficou a Brasileiro. Sul-Americana, A Sul-Americana virou prioridade Agora e, vírgula, sim. vira obrigação chegar mais longe. Agora a torcida vai cobrar isso do Corinthians, né? A torcida apostou todas as fichas já nessa Copa do Brasil, porque todo mundo sabe que é uma competição que gera uma receita muito alta pro clube, né? E querendo ou não, dá vaga pra Libertadores ano que vem. Copa do Brasil tem uma importância muito grande pra qualquer elenco. Agora que caíram ainda do jeito que foi, com certeza vai ter uma pressãozinha pra essa Sul-Americana, que teoricamente é um campeonato mais fácil, né? Acho que vai dar, assim, uma pressão sem poder esquecer do brasileiro, porque deu uma melhorada aí, mas o Corinthians ainda tá por ali, tá meio embolado aquele bololozinho ali do meio pra baixo. Então, assim, é jogar a Sul-Americana, mas sem perder o foco no brasileiro. Não dá nem tempo de lamentar. Não dá mesmo. Amanhã já tem Cruzeiro e não tem como não. Garrafa, e aí? E agora, hein? Foca na Sul-Americana também? Continua deixando a Sul-Americana de lado? Vira prioridade, não vira? Como é que você acha que o Corinthians vai adotar a estratégia para essas duas competições? Eu vou responder a sua pergunta, vou trazer uma informação sobre a sua pergunta, Boa. mas antes, só para complementar o seguinte, o que o César falou sobre o VAR, CBF e tal. Primeiro, Cezinha, o VAR do futebol brasileiro, da altíssima tecnologia que a gente aplica aqui no futebol brasileiro, ele é comprado aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, uma parte, e a outra ali na Santa Ifigênia. É isso. Ele é comprado no Xing Ling, então o nosso VAR é um VAR meio precário. Concordo com você, Tem um Xing Ling aqui na Brigadeiro, do lado da TV Gazeta, e tem outro ali na Santa Ifigênia, os caras compram as peças e montam, então não dá para exigir, né, Muita coisa. a precisão que se deveria ter. Agora, o Corinthians soltou uma nota hoje em função dessa imagem divulgada pelo São Paulo. Isso aí é um mico tão grande como o futebol que o Corinthians apresentou. Passou contra o São recibo, Paulo. né, Você vai Garrafa? querer reclamar, né? Você vai reclamar de uma imagem não oficial. Não oficial, era a hora do Corinthians cuidar das suas feridas. Ver o que realmente aconteceu. Qual é o problema? Por que a gente fez um jogo tão ruim contra o São Paulo? Por que a gente não competiu contra o São Paulo? Quais foram os nossos erros? Quais são os próximos passos a ser dados? Você fazer uma notinha, né, me parece uma coisa muito pequena. Principalmente uma imagem que não é oficial. Se o Corinthians estivesse tão preocupado, o Corinthians tinha que, antes de entrar em campo, falar: gente, esse VAR que está sendo colocado para o jogo é um VAR muito ruim. Por que os clubes não falam? Os clubes esperam acontecer alguma coisa, aparecer um fato novo e se esconder atrás do fato novo. Porque eles Então, podem ser isso beneficiados colocado, também, a viu, gente já Garrafa? falou. Então não dá pra bater, né? Porque quando claro, você chega... claro. Então dá uma segurada. Principalmente o Corinthians. Isso. Historicamente, inclusive. Olha a Nath. Olha, a Nath tá valente. A Nath tá valente. Escapou, foi mal. E aí, para responder o que você falou de prioridade, o Vanderlei disse já antes do jogo contra o São Paulo, e claro, para dar uma minimizada, não, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E aí todo mundo falando: e agora? A Copa do Sul-Americana e o Brasileiro. E a informação que eu tenho é que para o jogo de terça-feira, o Corinthians vai com força máxima
E para o jogo contra o Cruzeiro no final de semana, a maioria dos jogadores que estiveram em campo na arena serão preservados. A pergunta é, serão preservados ou serão sacados porque não foram Porque bem? não Mas, conseguiram, essa é a dúvida. E tem gente reclamando, o Vanderlei falou uma coisa e está fazendo outra. Eu falei, gente, qual é o problema de você falar uma coisa e depois você voltar atrás de uma decisão? Quer dizer que se você fala assim, eu vou dar 5 passos à frente. Bom, aí você vai dar 1, 2, 3. Quando você dá o 4º passo, você olha que no 5º passo tem um buraco. Aí você fala, mas eu falei que eu ia dar 5 passos, eu vou pular no buraco. Claro que É não, verdade, né? Garrafa. Vanderlei. É verdade, concordo com você, Garrafa. É tipo ele falou aquela, do né? A gente. Vou apostar, né? Eu perdi a aposta. Não, o que é? Vou voltar atrás, eu não vou pagar a aposta. Então, Não, eu vou pagar, eu já disse que vou pagar. Eu só quero pagar presencialmente aí ao seu lado para que tenha graça a aposta. Então, o Vanderlei, ele tem direito e vai mudar, porque a Copa Sul-Americana, que é uma competição difícil para o Corinthians ganhar, apesar de faltar aí 2 das quartas, 2, 4, são 6 jogos. 6 Faltam jogos. 6 quartas Sim, agora, né? 5 porque a final é Contra única. os- Ah, é verdade. São 2 das quartas, então são 2 da 5 semi e jogos. 1 da final. Mas mesmo assim, o Corinthians pode, para ser campeão, talvez tenha que passar pelo São Paulo lá na decisão do título, ou pelo Botafogo, e pela bola que está jogando, o Corinthians terá dificuldades, mas vai contra o Estudiantes na terça-feira na Neoquímica com a força máxima. Então esse é o Corinthians aí, e o Vanderlei tem direito de mudar, ele falou uma coisa ali, agora tá pensando aqui, porque eu acho que é jogo a jogo, gente, assim, não dá pra você... Não, tem que a ser estratégia é jogo a jogo. brasileiro, A mudança mas é a falta Copa de Sul-Americana convicção. dá uma vaga pra Libertadores. Também. E assim, o próprio São Paulo ano pode ser. passado, ano passado, focou na Sul-Americana. Passou sufoco no Brasileiro, não ganhou a Sul-Americana e não foi pra Libertadores. Vocês não acham que É isso aí. pelo futebol apresentado quarta-feira pelo Corinthians e dependendo da realidade dos próximos jogos, a invencibilidade que o Corinthians vinha tendo e a forma como o Corinthians estava sendo enxergado parece uma coisa meio fake, assim? A quantidade, mais de 10 jogos de Os invencibilidade. resultados não acompanhando o desempenho. Exatamente. O Edilson falou isso. O Edilson falou ficou isso. claro na quarta-feira e aí depender da sequência que o Garrafa falou, isso pode ficar muito evidente e complicar o Corinthians no restante do ano, né? É uma situação muito delicada, né? De um momento de ápice para um momento de plena... muito delicado, complicado pro Corinthians agora. E por isso jogo a jogo. E por isso jogo a jogo, né, Estevão? Aí você vai olhando aí, ó. Bom, vamos lá na Sul-Americana, vou tentar dar uma picadinha lá. E vai Uma falta de fazer jogo a jogo. convicção. É falta de convicção, Garrafa. É o time que, apostou todas as fichas na Copa do Brasil. Vamos ser claros aqui. Se deu mal, esperava a classificação diante de São Paulo, fez o resultado da Neoquímica Arena, só que não esperava ser eliminado. E agora não tem convicção. Vou jogar o brasileiro. Não, vou mudar. Quando você muda muito de ideia, Garrafa, desculpa, pra mim é falta de convicção. O Corinthians não tem convicção em qual campeonato vai tentar colocar 100%. Vai ter um jogo duríssimo na próxima terça-feira com os Estudiantes. Jogo duríssimo. Um dos melhores times da Sul-Americana, Exato. inclusive. E o jogo... Qual é a chance? Qual é a chance real de rebaixamento do Corinthians, César? Eu acho Já pouco. diminuiu. Pra mim é zero. Real. Pra mim é zero. Não, tem Diminuiu. chance. Tem chance. Então, aí não é convicção, aí é a leitura. É. Chance tem. Não tá brigando Acho que por chance nada nem lá tem, em você dá até pra cima, ser campeão, mas... se ganhar todo. Exatamente. Então, assim, é você fazer leitura do que tá acontecendo. Então, né? mas calma, então você vai Respeito jogar pra a opinião galera, de falta de então, convicção. Garrafa, eu vou priorizar o Eu Campeonato não. Brasileiro. Não vou mais, vou priorizar o Sul-Americano, é Copa do Brasil. Garrafa, não, a gente vai jogar, tem duas E a competições, prioridade Corinthians. do brasileiro é fugir. A prioridade do brasileiro é fugir do rebaixamento. Tem um jogo a E menos ela- contra o ela Grêmio? tá dentro da prioridade, porque. Tá vencendo, Então, pode vencer o ainda Cruzeiro. um jogo a que- menos contra o Grêmio, tá? São 23 pontos na 14ª Não, colocação. até porque não tem como América, Santos, Curitiba, Bahia, entre tantos outros, estão ali nas 6 últimas posições, fazerem um campeonato tão pior quanto foi o É primeiro isso. turno. Exato. A tendência é de que Esperamos, isso. né? tem isso, algum é respiro. isso. Aí que fica Essa é a perigoso leitura. pra essa faixa de Essa é a tabela. Você né, falou, Garrafa? você falou do Santos, a Nath deu um arrepio aqui. Ai, gente. Mas tudo bem. É por aí, Tomás Garrafinha. Rincon chegou, pô. Tomás Rincon chegou. É, Deus. agora pronto. Ô, Garrafa, Tudo vai agora... acontecer. Desculpa, Nath. Agora o Lucas Veríssimo pode estrear no Pode lugar jogar, do Gil. é. Eu acho que muito em função também da atuação do Gil no jogo contra o São Paulo. Mas tem gente que defende o Gil. Acho que Matias nem vai. Rojas provavelmente vai substituir o Renato Augusto. A gente sabe que o Rojas também fisicamente não tá bem. E o Wesley no lugar do Adson, que pra mim o Wesley, não sei por que, não entrou como titular no jogo quarta-feira. Segundo o Vanderlei, ele toma decisões erradas. Mas fala, Garrafa, depois eu falo. Eu não sei qual é o time que vai jogar, mas assim, a maioria dos jogadores que não atuaram deve começar jogando, mas o Matias Rojas parece que voltou a sentir o tornozelo. Eu não sei o que jogaram no tornozelo dele, uma pancada de tornozelo, deixar o cara quase Chamar doente. Romero de algum. Caiu. Jogar um Vocês sal são caros, grosso no Rogério, tornozelo do Diogo. rapaz.
uma roda de trator também. Caiu um Roda de pilar trator. em cima dele. Uma pancada de roda de trator no tornozelo. Não melhora aqui. nunca. Caiu uma parte da arquibancada vazia. Misericórdia. Caiu uma parte da arquibancada vazia no tornozelo, aí deve machucar bastante. Eu não sei o que aconteceu com o tornozelo Cara, do isso é rapaz. histórico, Garrafa. Isso é histórico. É pesquisar, sabe que o jogador tem uma recuperação lenta. Isso estava no pacote quando contratou o Matias Rojas. Isso aí é o trabalho do scout do Corinthians ter percebido. Agora, se com um tornozelo só, ou com um tornozelo e meio, ele bate aquela bola como ele bateu no ângulo, aí o Rafael fez a defesa do jogo, imagina Rapaz. Imagina bom, esse né? cara inteiro, hein? Não, ele é bom. Imagina ele 100%, mas sabe com quem o Samba Gol é 100%? Com quem, meu amor? 100% você. Ai, fala, galera! Fala, galera! Sexta-feira ele tá muito inspirado, gente. Inspiradíssimo aqui, nosso Juvena. Mó galera com a gente aqui todo dia no Samba Gol, participando aqui do nosso Fala, galera. Quem tá mandando um abraço aqui pra gente é o G, da 3ª Divisão Extremo Leste de São Paulo. Mandando um beijo pra Nath, um beijo pra todo mundo do Samba Gol, dizendo que já deu pro Neymar na seleção brasileira, gente. Aqui é um... Concorda com o Cezão aqui, não gosta muito do Neymar, não. Boa noite, Samba Gol, galera. O que dizer da seleção? O pessoal ainda tá... As mensagens estão... As anteriores ainda tá rolando um pouquinho de assunto seleção, mas Que bom, porque eles vão me dar gancho. Eles vão me dar gancho. É isso. O que dizer de uma seleção que 70% das suas convocações são reserva no time que joga, gente? O jogador brasileiro não consegue mais ser protagonista na Europa. O Garrafa falou isso, né? Dos jogadores que não eram... Nenhum era a estrela nos times que eles estão, né? Quem tá falando Se o craque isso... da companhia é coadjuvante, imagina o resto. Pra você ver, se o Neymar tá assim, imagina o resto. O Miguel de Itaquá que tá falando isso, Valeu, viu, Miguel. gente? Fala, galera do Samba Gol, boa noite a todos. Meu Deus do céu, meus ouvidos estão sangrando. Alguém querendo comparar o Vini Júnior com o Neymar. Não existe isso. Com todo respeito ao Vini... Mas é até covardia com ele comparar com o Neymar. Neymar é mais jogador que ele em qualquer momento da carreira. Não tem a menor comparação. Quem tá dizendo isso é o Jonathan de Guarulhos, Toma, gente. César Tavares. Mais uma Neymazete Toma. aí. Deixamos mais uma Neymazete. Boa noite, pessoal do Samba Gol. Amo o programa, acompanho vocês todos os dias. Vou dar minha opinião a respeito da convocação da seleção. Não me surpreendeu, pois faz tempo que a nossa seleção é escalada por patrocinadores e não técnico. Cadê os jogadores raízes? Cadê a ginga brasileira? Somente pensam em dinheiro. Quem tá dizendo isso é a Viviane Silveira, lá de Itaquaquecetuba. Gente, a Viviane tá pistola com a seleção brasileira, hein? pistolaça. Boa noite, Samba Gol. Nath, coisa linda, maravilhosa e cheirosa. Gente, Mas como é que sabe que tá cheirosa, gente? As ondas Eu digitais. consigo, fiquei até eu sei que emocionada. ela tá cheirosa, porque eu estou ao lado de Nath Potira. Agora, você que tá em casa, como é que pode saber? O senhor tá um escândalo, viu? O senhor tá um escândalo, viu? Fiquei até Me fala nervosa essa agora, tecnologia, gente. me fala essa tecnologia Foi que pelo eu quero ter. WhatsApp, o cheiro? Que horror. Ó, quem tá dizendo é o Caiuri, lá de São Miguel. De novo aqui com a gente. Dali Porco, São Paulino tá se sentindo... Aliás, São Paulino tá sentindo o que o palmeirense sentiu em 2015. A diferença é que nós fomos campeões. Ele tá dizendo que o Palmeiras foi campeão. Ele já tá agorando o São Paulo, dizendo que o São Paulo não É o vai Cauri, ser. certeza. É o Cauri, é o Cauri. Palmeirense. Já tá agorando o São Paulo aqui, dizendo que o São Paulo não vai, não. Agora, olha só, tem gente que concorda com o Cezinha aqui. Gente, acabou. O Neymar é ex-jogador de futebol. Tem que mudar logo o time e colocar pra jogar quem tá com vontade. O Neymar já era. Quem tá dizendo isso é o alemão lá de Itaquá. Grande alemão. Tamo junto. Alguém entende aí. Sempre bastante opiniões contraditórias quando a gente fala de seleção brasileira de mas Neymar, gente. Que convocação você nunca vai... o técnico não da tem como seleção agradar nunca vai 100%, convocar os 23 que exatamente. você acha que devem ser convocados. Floriano, eu só fiquei com uma certeza nessa resenha toda sobre a seleção brasileira, é que na ponta direita vai jogar o Malcolm, se depender do César Independente de Tavares. César Tavares, isso, exatamente. isso. Ponto. Falando em seleção brasileira, teve jogador que não foi convocado e deu treta. Deu treta. Deu treta. E deu treta. Acho que muitos notaram a ausência de um jogador que estava na Copa do Mundo do Catar e não estava nessa convocação, que é Lucas Paquetá. Ele vai ser investigado pela Federação Inglesa por supostas violações de apostas. O atleta que interessava a Pep Guardiola, do Manchester City, viu a negociação ser travada após o caso vir à tona. O nome era certo na lista do Diniz, só que o próprio técnico da seleção brasileira falou que não convocou o atleta em função disso, a fim de preservá-lo e de dar
ao Paquetá a possibilidade de ter tempo para se resolver nessa situação. E recentemente ele trocou de empresário, o Kanye West, não, o Jay-Z comprou a empresa de empresários que tem diversos jogadores, então também tem esse rolo. Agora, me surpreende de novo jogadores bem-sucedidos envolvidos em caso de aposta. Isso me surpreende de forma totalmente triste, inclusive. E o Paquetá era o nome certo. Assim, eu tenho uma opinião sobre o Paquetá, eu acho que o Paquetá é super valorizado por todos. Eu não acho o Paquetá esse cara tão bom de bola como todo mundo pinta. Bom é Malcolm. Mas era... mas era nome certo. Nath, é revoltante, né? Pois é, gente. Quando a gente achou que essa história de aposta já tinha dado aí uma... Na Inglaterra. Quando a gente achou que, falamos tanto disso aqui no programa, infelizmente, futebol brasileiro tá assim, tá assado, puxa vida. E aí, de repente, vem de novo à tona esse negócio de aposta, jogador envolvido nisso, ainda no nível do Paquetá, jogando na Europa. Imagina, a seleção brasileira, tudo que a gente já sabe sobre ele. É lamentável, ele tá no direito dele de se defender, né? Até que terminem as investigações. A gente não pode aqui dizer se ele é culpado ou não. A gente fica sempre na torcida para que não seja verdade pelo bem do futebol. Claro. A gente Mas lamenta ele já foi muito. culpado, viu? Mas não, ele não foi julgado ele vai ainda. ser Ele tá sendo investigado. Eu vou explicar pra vocês por que eu tô falando isso. Por Sim. quê? Porque ele já foi desconvocado ou não foi convocado. Sim. Mas aí não tinha como convocar ele no por que meio não? disso. Não, como Até- você vai convocar um jogador que também tá acho no meio que de não uma tem como. investigação? Não, até Não que se acho prove certo. contrário, todo mundo é inocente. Não acho legal. Não, eu também O não acho ônus não. chegou rápido pro Paquetá, né, É. César? Não, chegou muito rápido, E cara. eu acho que, inclusive, Estourou a tarde e ele saiu da lista. só aconteceu isso, inclusive, acho eu, por conta desse histórico recente que nós tivemos. Como foi um escândalo tão grande aqui no Brasil, de repente, se não tivesse acontecido tudo isso no Brasil recentemente, talvez... Pode ser que tivessem segurado e convocado ele mesmo assim. Mas como a coisa foi tão feia Só que aqui, aí eu acho uma incoerência fica muito sem grande. clima, né, de convocar o cara. Mas eu acho uma incoerência muito grande aí. Aí é fora do seu Diniz ou da CBF, de quem for. Porque você não leva o Paquetá, mas você leva o Anthony. Peraí. Uma coisa é uma coisa. Tá. É que ele também teve os problemas de justiça dele, né? Mentirinha, Não mentirona discordo de é a você, mesma não. coisa. Não discordo de então, você. se você leva um, você leva o outro. Se não levar, não leva nenhum dos dois. Entendeu? Eu acho que o cara ainda... Aconteceu essa denúncia, tem que ser apurada. Sim. A Inglaterra ainda é muito mais severa do que Exato. propriamente no Brasil. Há mais artifícios ou ferramentas para que possam, de fato, investigar. Eu só acho que ele já foi, segundo o Diniz, ele chamou a responsa, não teve nada de CBF e não convocou o cara. Então quer dizer que o Diniz, e deixa ele resolver lá o negócio, então, peraí. Já deu o decreto. O Diniz decretou que ele é culpado porque ele já não estava na seleção. Com relação a já vou passar pra vocês, Estevão. Com relação a essa questão da Inglaterra ser mais rígida, teve um volante, Ivan Toney, que era do... Atacante. Que se não me engano era do Brentford. Brentford subiu da terceira divisão até a Premier League com o Brentford. Atacante do Brentford se envolveu em uma situação de apostas e ficou suspenso, ficou com a punição de 8 meses. Está suspenso, Está né? suspenso por 8 meses e não pode atuar. Vai lá, vai se levar. 232 apostas o Ivan Toney Nossa. fez. E depois de mais de 40 ou 50 anos, foi o atacante com mais gols em uma só edição da Premier League, com 20 gols. E quando subiu em 2021, ele já tinha sido o principal artilheiro do clube, que tem o Camaroneses, tem um time muito bom, o time do Brentford, mas é um time ali para 10ª posição, meio de tabela da Premier League. Mas é um apostador contumaz. A palavra da semana, né? Para depois pode dar essa referência, mas é um apostador quanto mais. O que eu acho estranho é só o seguinte: o técnico da seleção brasileira é Peraí, técnico o que é contumaz? Quanto mais é assíduo, Assíduo, não é viciado. Agora, a CBF contrata um técnico e paga para um clube para ter esse técnico de forma híbrida entre a seleção e o clube, com total conflito de interesse. Se fosse numa empresa, teria conflito de interesse. As áreas de governança, compliance, etc., atuariam nessa questão, e essa mesma entidade desconvoca esse jogador, que é o Lucas Paquetá. Então, assim, é uma questão que uma conta que não fecha. E para o Paquetá é complicado, porque a Premier League tem mecanismos tecnológicos e mais avançados do que outras ligas. E o que isso significa? Se você trabalha, por exemplo, no terceiro setor, você é uma empresa, ou você é uma pessoa multimilionária e quer investir em impacto social, aquelas ONGs, aquelas entidades, elas emitem relatórios de transparência. Elas são obrigadas a prestar contas. E isso acontece também com clubes que têm capital aberto e etc. Por que casas de aposta que têm origens escusas em Singapura, Joanesburgo,
o norte da Ásia, entre tantos outros lugares, no Brasil e em outras ligas não fazem a mesma coisa para que esse tipo de situação não volte a ocorrer. E aconteceu com o jogador da primeira prateleira do futebol mundial, que é o Lucas Paquetá. Então é complicadíssimo. A Premier League até a temporada 25-26 ainda deixa que as marcas das empresas estejam na frente da camisa, mas a partir dessa data não mais. Então o mercado tende a mudar e a transparência precisa existir. O São Paulo, inclusive, vai sediar no dia 4 ou 9 de setembro o Jogo da Integridade, que discute justamente ética e integridade dentro do esporte. Depois a gente pode falar um pouco mais de detalhes sobre isso, porque é um tema super relevante, Juvenil. E agora que aula de economia e empreendedorismo Arrasou, também que a gente teve agora com o Estevão. Outro patamar. É outro patamar. patamar. É isso, Osmar Garrafa, com relação ao Paquetá, fica à vontade. Então, a Nath foi feliz quando ela levantou de que o jogador está sendo investigado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Está sendo investigado, não somos nós que vamos condenar ou absolver o Paquetá. Esse é um problema que ele vai resolver com a justiça. A justiça vai ter que provar que ele realmente está ou não. E se encerra a investigação. Desculpa. A decisão do Diniz, vocês perceberam que a coletiva atrasou aproximadamente uns 15, 20 minutos para começar. Foi mesmo. E era muito em torno do Paquetá. Imagino eu, aí a gente está imaginando, né? Porque não teve acesso, nem estava no Rio de Janeiro, mas imagino eu que houve uma conversa da comissão técnica, talvez, muito provavelmente, do Diniz com o Paquetá, deve ter ouvido o lado do jogador, deixou o jogador à vontade, porque vamos imaginar, e ele, até o momento, ele é inocente, você tem o seu nome investigado em jogos, em apostas, e isso implica diretamente na carreira do jogador, que tinha proposta para ir trabalhar com o Pepe Guardiola. Então, como é que está a cabeça do cara? Ele seria bombardeado na seleção brasileira com perguntas, ia tumultuar o ambiente da seleção. Então, o Diniz, no meu entendimento, ele tomou a decisão mais acertada, deixou o jogador à vontade para resolver essas questões. Uma coisa é recente, vai ter que ver advogado, o cara não vai estar com cabeça para jogar, a coisa é muito recente, né? Então, acho que a CBF acertou. Dito, aí já dentro do que o Estevão falou, que lá na Premier League, lá tem até um prazo pré-determinado para que as empresas de aposta deixem de estampar as suas logomarcas nas camisas dos clubes. Aqui no Brasil, me parece que só o Cuiabá, que é do agronegócio, é o único clube que não tem a marca a logomarca de aposta no seu uniforme. Ou seja, são mundos completamente diferentes. E uma última, pelo que eu li, isso não é informação, eu li, se eu li errado alguém pode me corrigir, diferentemente, a investigação são de pessoas, porque a lei que rege essa situação de jogos de apostas envolvendo atletas lá na Inglaterra, ela é um pouco diferente dessa lei que já surgiu aqui no futebol brasileiro. Então lá parece que a ligação seria com pessoas do entorno do jogador, não especificamente ele, mas só o fato de ter um entorno do jogador já causa a suspeita. E parece que a investigação gira em torno disso. Pessoas próximas ao entorno do Paquetá estariam envolvidas, mexendo com a aposta em jogos que o Paquetá está em campo, né? Do staff, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos essa informação que eu tenho e a gente tem que esperar. E torcer que realmente não aconteça e que isso fique de exemplo para uma garotada que está chegando por aí. E aí, garotada que ganha um salário mínimo, ganha menos de um salário mínimo, mas isso não justifica. Se você tem a ideia de investir mesmo na sua carreira e acredita no seu potencial, não se envolva nisso, cara, porque aí é o popular, eu vou usar um termo bem popular, é o tal batom na cueca, né, filho? Não tem por onde escapar. Eu acho que você não leu errado não, Garrafa, é por aí mesmo, é o entorno do Lucas Paquetá, inclusive familiares, então você leu exatamente a mesma notícia que eu. Sim. Agora, vamos falar do time que tá meio de ressaca aí depois da classificação. Negrão, toca o hino do São Paulo. Dança. Que isso? Que isso? Hoje você tá que tá na mãozinha. sexta, né? Dança. A dança na mãozinha. Você sabe dançar, Nath? Vai dar uma Muito essa já, viu, Novo? Como é que é? A do Lucas foi no Não, mas jogo. é... Mas teve dança na mãozinha no jogo do Flamengo também, Teve, né? teve sim, Então, teve sim. Teve também, né? Agora, Tem Negrão, que por falar favor. toda dança. Teve dança na mãozinha pra todo mundo. Senão depois vão ficar bravos comigo. Obrigado. O São Paulo, na ressaca da classificação para a final da Copa do Brasil, vai enfrentar o líder Botafogo do novo camisa 10, Segovinha. Segovinha assume a camisa 10 do Botafogo. O São Paulo... Ó, Segovinha. A música. Segovinha. Segovinha.
Canta, Nath. Você sabe cantar? Não, só sei esse pedaço. Só sabe o refrão? Negrão, volta só no sei refrão esse então pra pedaço. ajudar o Nath. Segovinha. Segovinha. Essa Vai, Virou o Cezão. quê? Virou qual é a música? Vai, Cezão, abre o Vai, coração, Cezão, bebê. balada, Cezão. Vai. Balada, Mexe o brinho, É mexe programa o do brinho, Silvio Santos Cezão. aqui? Até os vai. Garrafa tá Garrafinha lá, ó. dançando, pô. Daí, deixa o Garrafa Mexe o brinho, dançar. Cezinha, vai. Você é louco. Cezão é inimigo da alegria. Qual é a música isso aqui? Sabia que o Playhall falou sobre isso num podcast? Falou que a alegria do Rogério Ceni é ser triste. A alegria Aí, do ó. César é ser assim. É o jeitinho Depois que dele. inventaram tá ruim, nada tá bom. É isso aí. Exatamente, Osmar Garrafa. Mas no São Paulo as coisas estão indo bem, tá? O torcedor tá achando que tá tudo bem. E agora vai pegar o Botafogo. Já vendeu mais de 35 mil ingressos para enfrentar o líder. E a torcida do Botafogo já esgotou a carga para o setor visitante. Olha só. O Botafogo tá disparado na liderança. São Paulo pode desbancar o Botafogo aí, né, Tipotira? Pode. O São Paulo tá mostrando pra todo mundo que vem aí numa... veio agora dessa desclassificação... Desclassificou o Corinthians, né? Jogou muito bem pra cima do Corinthians. Ganhou bem. Podia ter feito mais gol. Então, assim, o São Paulo tem total condição de ganhar do Botafogo em casa, sim. Embora todo mundo aqui já conhece a qualidade do time do Botafogo. Obviamente, acho eu que vai ser um jogo muito interessante de se assistir. Casa cheia no Morumbi. A torcida do São Paulo que vem aí dando show, lotando o Morumbi já de um tempo pra cá. Então, vai ser um jogaço pra assistir. Acho, sim, que o São Paulo tem condição de conseguir uma vitória pra cima do Botafogo em casa. Ô, Garrafa, você falou que o São Paulo provavelmente vai entrar com um time alternativo também, ou eu tô ficando loucão e achei que era só do Corinthians? Não, vai também. Vai também. Garrafa não falou, mas vai também. Mas é isso aí. Eu não falei, acho que você cestou um pouco mais cedo, Pode ser, mas acabou pode ser. acertando. Pô, tá vendo? Até quando a gente erra, a gente acerta. Sexta-feira é demais. Mas então, veja só, né? O São Paulo tem alguns problemas, o Nestor não vai jogar, o Dorival mesmo também não vai, parece que não vai ficar no banco, tá suspenso. Aí, o Rames Rodrigues deve começar jogando. Aí eu fico imaginando só, cada um, teve gente que teve a oportunidade de estar no Morumbi lá, comprou seu ingresso, assistiu o jogo, teve gente que acompanhou pela televisão. E o Rames Rodrigues, ele acompanhou toda a festa do São Paulo de dentro de campo. Aí o Rames Rodrigues, né, jogador, disputou a Copa do Mundo, jogou no Real Madrid e tal, aí vem a proposta de jogar no Brasil, no São Paulo. Aí ele conversa com o Rafinha fala, pô, vamos pra lá, cara, o São Paulo é legal pra cacete, velho, pô, clube legal, clube fera, pô, torcida. Tá, tudo bem, ele convenceu o Rames. O Rames deve ter entrado na internet, no YouTube, deu uma olhada. Mas ele teve a oportunidade, no terceiro jogo dele com a camisa do São Paulo, pelo menos já inscrito, de ver a festa que a torcida tricolor fez, velho. Ele lá no banco, vendo aquele Morumbi... Você quer chegar, Garrafa? Pulsando, aquela loucura... Mas eu quero, se o senhor aguardar, eu não posso falar. Espera molhar o bico. Mas vamos esperar molhar o bico. até as 9, até as 10, cara? Ô, Garrafa, acelera aí, pô. Se você tá com pressa, você sai aí da rádio, vira direita, tem o metrô logo ali embaixo. Ô, Cezão, você sabe que é sexta-feira, né? Irmão, isso aqui não é o monólogo do Garrafa, não. Você tem que acordar na Mudou sexta-feira o programa? e entrar no calendário e fazer assim, sexta-feira, hoje é sexta-feira. Mudou o programa? É Não, o monólogo do Mas Garrafa? tava bonito, tava poético. eu tava tava acompanhando poético, o storytelling total do não, Garrafa, eu tava aqui dentro total. da história, eu tava tipo Nossa, assim, eu tô quase caralho. dormindo aqui, Nossa cara. Senhora. Monólogo do Garrafa, o novo programa da Transcontinental. Tava monólogo poético. do Garrafa. Você tem que fazer assim, Cezão. Bom dia, sexta-feira. Boa noite, sexta-feira. Você tem que começar a ter um pouco mais de sexta-feira no seu coração. Termina, Osmar Garrafa. Então, deixa eu pedir desculpa à torcida do São Paulo, que nós passamos 1 minuto aí com o César reclamando num espaço que era cedido ao São Paulo. Então, eu fico imaginando ali o Rames Rodrigues falar, velho, onde eu vim parar, cara? Que demais, pô, é muito melhor do que eu imaginava. Imagina o tesão que o Rames está de entrar em campo contra o Botafogo. Porque o Morumbi não vai estar exatamente igual como estava contra o Corinthians, não é? Mas o Morumbi vai realmente estar lotado para essa partida e ter o Rames motivado já é um belo atrativo para enfrentar o líder do campeonato. É um grande jogo esse de sábado. Eu tenho um ponto. Cezão, dá um berro. Garrafa, dá um berro aí no... que o Estevão tem que falar. Eu tenho um aí. ponto, eu Não, complementando não vou. aí o Garrafa, aí o César pode chegar dando a machadada que ele gosta de dar. É o lobo branco aqui, quer dar uma espadada. Mas o São Paulo não vence o Campeonato Brasileiro, César, 4 partidas, né? E o São Paulo, apesar de tudo, oscilou e vem oscilando também. E seria, acho que, um momento interessante. O Leandro Guerreiro
O Leandro Guerreiro fala muito sobre isso, né? Vou tomar liberdade de parafrasear o craque aqui com relação a virar a chavinha. Acho que esse jogo, independente do time que vai entrar, é um momento de se consolidar ainda mais pro que está por vir pelo time do São Paulo e olhar para trás esses últimos 4 jogos sem vencer, os times mexidos e etc. E de fato se consolidar mais no Campeonato Brasileiro e consolidar o bom momento no ano pros 4 meses que faltam. Até porque se não ganhar a Copa do Brasil e não ganhar a Sul-Americana, vai ter que correr muito atrás do Campeonato Brasileiro. Não dá pra deixar tão na mão assim. Vamos ser claros. São Paulo vai... A paciência acabou, gente. Vamos lá. Foi só agora que acabou? São Paulo vai ganhar Você o não brasileiro? chegou no programa sem Não vai paciência? ganhar o Brasileiro, não. Botafogo vai ganhar o Brasileiro. Não, beleza. São Paulo não vai ganhar o Brasileiro brasileiro. não, ponto. São Paulo vai ser rebaixado? Não, também não. Então pronto, gente. Não Vamos mais. lá. Vamos dar ritmo pro Ramos Rodrigues jogar, fazer a festa com a galera. Discordo. Se der pra ganhar do Botafogo, ganha. Se não der, não vai Discordo. mexer no valor de mercado de São Paulo. Sabe por que mexe? O Garrafa contou uma história linda do Rames Rodrigues assistindo com os olhos marejados numa noite de quarta-feira no estádio do Morumbi, numa festa de mais de 60 mil Belíssima pessoas. Entendeu? Aquela... eu tô no São Paulo. Cara, na boa, não levo nada a lugar nenhum. Vai jogar amanhã, vai com o time misto. O Botafogo deve estrear o Diego Costa amanhã no estádio do Morumbi. Pra mim, o Botafogo, o time completo, é favorito contra os reservas do São Paulo. E se perder, não muda nada pro São Paulo. São Paulo vai focar na Copa Sul-Americana. É, isso aí, ó. Fechou o tempo, hein? Vamos descer a chuva aí, porque, na boa, foco do São Fechar na Paulo. Copa do Brasil. É as Copas, cara. É a decisão, tem 2 jogos de Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana também, e o brasileiro é muito administrável. O São Paulo não vai ser campeão brasileiro, não vai ser rebaixado, pode conquistar ou pela Copa do Brasil, ou pela Copa Sul-Americana a vaga na Libertadores da América. Então, chega de historinha, né? Vamos. Então, César Tavares, obrigado, boa noite. Você já falou Posso tudo que eu fazer vou uma perguntar. pergunta Muito na boa mesa, noite. Folha? Pode voltar pra semana que vem. Oi, pode falar, Garrafa. Não, fazer uma pergunta pra mesa. Hoje é sexta-feira Isso. ou é segunda? Sexta-feira. Tá bom, só queria saber. Você imagina na segunda, hein? Exatamente. Eu discordo muito nessa questão do campeonato. O São Paulo precisa ganhar do Botafogo, cara. O São Paulo precisa ganhar do Botafogo. O que vai mudar? O São Uma Paulo consolidação não está, o São Paulo do não está momento. classificado na Copa do Brasil. Cara, mas é nem o- sempre bom deixar isso muito claro. Virar a chavinha, Cara, consolidar o momento. Mas nem o Dorival vai estar no banco de reserva. Não tem problema, César. Agora, exige. O Dorival O problema sabe. é perder pro Flamengo, cara. Dorival- O problema é perder, não pode perder a Copa do Brasil, Estevão. Ah, Perder é. 3 pontos, Você nasceu de empatar. quantos meses, Não, César mas eu acho que o Tavares? São Paulo não vai largar também o brasileiro assim, não. Não Cezão, vai, do não jeito que vai. tá falando. Não, Eu tô você entendendo a sua constrói uma lógica, casa. mas eu não acho que eles vão largar. Tipo, entrar amanhã, se ganhar, ganhou. Não, Morumbi Não, não, lotado. não é isso. Vai Você ter, gente, constrói. vai ter gente querendo jogar bem pra Os poder caras vão tentar uma tentar ganhar. vaga, Os aquela caras são coisa toda. competidores, os caras são Ramos e tal. atletas. É. O que não vai acontecer é uma derrota pro Você Flamengo tá constrói uma crise. casa, o que o Igual o Estevão- O Garrafa. Botafogo. Não. Ô, Garrafa, finaliza esse assunto aí pra gente. Eu vou pegar o papel aqui. Eu vou pegar o papel aqui e desenhar o que o Estevão falou pro César, porque hoje vamos ter que desenhar demais aqui. O que ele tá querendo dizer é o seguinte, que justamente para você chegar bem na decisão contra o Flamengo, Daqui a um você tem mês. que chegar com moral elevado, você tem Daqui que a estar um bem mês. E a casa, uma casa você constrói de tijolo a tijolo. Exato. Um mês é tijolo a tijolo. Então você vai... Não adianta colocar vencer São Paulo o você vai Flamengo entender agora que e depois perder na véspera. Ô, César, o É, mês ô, passa César, mas rápido, é- César. mas Passa difícil debater são com você, poucos porque jogos. a gente tem que concluir o raciocínio, César. Você fica burrifando toda hora, velho. Aí não dá pra falar, meu. Desculpa, fala, Rafa, você já fala. grita em cima, aí Não, aí é que- pega. é que- Eu te ouvi você falar, beleza. Não, eu ouvi a tua não história, murmurei, cara. Eu ouvi toda a tua história, cara. Com a Mas paciência. você ouviu... mas você ouviu... Não, mas você não quer ter, você não quer ouvir, você pode sair do programa, velho. Na boa. Não, fala, cara. Tem limite também, cara. Pô. Fala, Garrafa, fala. Pô, eu tô falando, a hora que eu falo, você burrifa, eu ouço atentamente o que você fala. Quando eu falo, você fica de sacanagem comigo. Não, desculpa, eu não tô aqui cara. perdendo Fala. tempo, não, cara. Fala, Garrafa. Entendeu? Então é isso. Uma classificação, o que o Estevão está querendo dizer, uma classificação, ela passa por você estar bem, por você estar motivado, por você vir numa boa campanha, você tem que estar fortalecido. É isso que o São Paulo vai querer fazer. E os jogadores que estão de fora e não são titulares, têm que aproveitar esse jogo para mostrar para o Dorival que são peças importantes para esse embate, que serão 2 contra o Flamengo. E o Flamengo é um time de altíssima qualidade. Então, esse jogo é extremamente importante, a vitória em todos os aspectos, no meu entendimento, mas respeito à opinião de cada um. Osmar Garrafa, você só errou um detalhe na questão da construção da casa.
que pode passar na Obra Max, tem oferta, tem todos os produtos com os melhores preços e as melhores produtos pra construir sua casinha. Com entrega imediata. É isso, só faltou isso, Garrafa. Agora Você eu quero tá um ouvir. escândalo, viu? Você tá um escândalo. Agora eu quero ouvir vocês. Ouvir não, eu quero que a Nath leia o que vocês estão escrevendo pra gente. Fala, galera. Fala, galera! Fala, galera! Fala, Sambagol. Aqui quem tá falando é o Abimael. Olha só que bonito nome. Abimael de Guaianazes. Vocês acham, a pergunta dele soltando ainda com resquícios de seleção brasileira aqui no Sambagol, gente. Vocês acham que não merecia uma chance na seleção o Roger Guedes? Só se for do Catar hoje em dia. Acho que não, Abimael. Acho que nesse momento acho não. que não, Abimael. Matheus Cunha é mais bola que o Roger Guedes, né? Acho que não também, né, gente? Vamos lá. Boa noite Se a tivesse todos. ficado no Corinthians, tinha chance. Mas Será? quis lá pro Catar ganhar dinheiro. Se não tivesse tido essa desclassificação também, senão também não ia ser convocado. Mas... Boa noite a todos, programa Top Samba Gol, Thiago Barbosa de Carapicuíba tá mandando um abraço pra gente aqui do programa e mandando um abraço também pro Brasinha Futebol e Samba. Tá dizendo que o Diniz convocou 3 nomes, que são 2 do Fluminense, 1 do Palmeiras, e o restante ele só copiou e colou a lista. Pura verdade. A gente falou sobre isso, né? Corretíssimo. Exatamente, que não teve muita diferença, né? Ó, ainda falando sobre o VAR, até concordando com o que o Cezão falou, a deficiência do VAR aqui no nosso Brasil é que com o futebol que tem tantos recursos, 1% do PIB do país é futebol, e nós temos esse sistema de VAR que é totalmente falho. Pra quem investir nessa tecnologia, se na hora que precisa ela não ajuda em nada, né? Quem tá falando isso é o Ricardo, lá de Cerqueira César, São Paulo. Valeu, Ricardo. Nath, manda um abraço aqui pro Japão. Um abraço então pro Japão. Você não mandou seu nome, mas olha, um abraço aí pro Japão. dia pra você. Exatamente, 8h40 da Arigatou manhã. gozaimashita. Aí, ó, arrasou. o Edilson também fala um monte de palavras Tamo em japonês. junto. Eu não sei se ele tá me xingando ou se ele tá dando boa noite pro A gente não pro sabe ouvinte. se é. Exatamente. Putz, esse aqui não mandou o nome também, tá mandando xingando o Corinthians, tá falando umas coisas aqui que eu não vou falar, hein? Olha, pelo amor Ele de tá Deus, mandando um gente. abraço pro Garrafa. Tá mandando um abraço aqui pra nação corintiana. menos isso, né? Só que é o contrário, olha só. Caiuri de novo mandando um abraço pra gente. Tudo bem, Caiuri? Tamo junto. Tá falando que tá todo mundo iludido demais com esse Rames. Que o último gringo que deu certo no futebol brasileiro foi o Valdívia. Ah, meu pai. Esse tá com- Eu sou viúvo do Valdívia. Eu sou viúvo do Valdívia. Tamo junto, olha só. O nosso amigo lá do Japão que mandou um abraço, que tá sempre aqui com a gente, é o Silvio Hashimoto, diretamente do Japão. Tamo junto, Valeu, Silvio. Silvio. Obrigado aí pela sua mensagem, tá bom? É isso, por enquanto é esses, gente. Daqui a pouco Agora, tem mais. Negrão, aproveitando a presença da Nath aqui, que até o ouvinte percebeu e sentiu o belíssimo cheiro que ela está com esse perfume maravilhoso. Toca o hino do Santos, por Ai, favor, Senhor. Negrão. Nath, a gente vai falar do Santos. Ai, gente. E eu vou deixar os minutos com você. Bora lá. Porque o Peixe agora enfrenta o Grêmio com torcida. Em casa, voltamos. Torcida voltou Tem pro estádio. só 4 vitórias nos últimos 19 jogos. Exato. Tem a reintegração do Soteldo, tem o Aguirre tentando adaptar sua filosofia. Alguns reforços. Exato, são acho que 6 reforços. Chegou agora No total um foi. Chegou por volante último venezuelano. volante. Ainda estamos tentando, mas 1 ou 2 contratações que estão emperradas aí, que não vai nem pra frente nem pra trás. E tem a volta da torcida, como eu falei Exato. no começo. O Santos conseguirá dar a volta por cima? Olha, é o que eu espero em nome de Jesus, gente. Todo dia que eu acordo, eu dobro meu joelhinho e eu peço ao Papai do Céu que atenda esse meu pedido. E eu nem sou de pedir tanta coisa, viu? Olha lá. Tá vendo? Mas, ultimamente, eu tenho gastado os meus créditos com o Papai do Céu pedindo pelo Santos, viu? Seguinte, de tudo isso que a gente falou, o que mais me anima é a volta da torcida. Porque escutei isso, inclusive, de um grande ídolo do futebol brasileiro, que é o Marcão, goleiro. Falou uma vez numa entrevista na televisão, peguei aqui o vídeo no YouTube, e ele falou uma coisa que pra mim é uma grande verdade. Ele falou que já passou por isso, e que se a torcida larga a mão do time e abandonar, aí esquece. Pode decretar o rebaixamento, que é fato. O time sente isso. Que o que a torcida podia fazer era tentar estar próximo e tentar abraçar e tentar incentivar até o final. E aparentemente é o que a torcida do Santos tá disposta a fazer. Pra domingo agora, o jogo contra o Grêmio na Vila vai ser uma festa. Torcida foi convocada, ingressos esgotados logo nas primeiras horas de venda. Fora do estádio vai ter uma recepção pro time, fumaça, foguete, enfim, vai ter tudo que tem direito. A gente só espera que combinem isso com o time, né? Com o time questão do- adversário. Entendeu? Com o A time gente tá adversário. assim, vamos ver se vai ter um entrosamento da torcida, da festa Quando com o você elenco. me falou do foguete, eu tava tranquilo, Nath. Quando você me falou do foguete,
realmente eu acordei e fiquei Vai ser, assustado, gente. porque Vai ser torcida do Santos e foguete Não, na mas Vila vai ser Belmiro. fora, vai ser fora. Tudo isso fora do estádio, pelo amor de Deus. Vai ser um corredor de fogo que a gente vai fazer Ai, pra meu quando, coração. pra quando o ônibus do Santos estiver passando, tentar sentir essa energia, a torcida mostrando que tá ali, tá presente, que não abandonou, que tá todo mundo confiante de que o Santos vai sair dessa, né? Claro que a gente tem uma missão, um desafio grande aí pela frente, já que nós tivemos 19 jogos e 4 vitórias só, precisa fazer completamente diferente nesses próximos 19 jogos que estão pela frente, né? Então, de tudo que tá aí de melhor, de contratações, de tudo, o que eu vejo de mais animador é a presença de volta da torcida na Vila Belmiro. Acho que vai ser de grande valia e eu espero que o Santos corresponda dentro de campo. Boa, Nath, obrigado, viu? Bom final de Imagina, semana. É tamo sempre um junto. prazer estar ao seu Eu lado. espero estar mais animada aqui semana que vem, gente. Mas você Tomara. tá sempre animado. Tomara. Guilherme Estevão, obrigado, boa noite. Tamo junto, obrigado mais uma Rapidamente, vez. sim ou não? O Santos escapa do rebaixamento? Acredito que sim. Ai, que bom que você me Osmar gaguejou. Garrafa, obrigado, bom final de semana. Vai tirar a pedrinha de sal da garganta. O Santos escapa do rebaixamento, sim ou não? Garrafinha, não pensa muito, não. Segunda... Não. Ixi. Fala de novo. Não imagino o Santos na segunda divisão. Ai, meu coração. Agora eu quero Quase aproveitar. parou, Garrafinha. Obrigado, Garrafinha, bom final de semana. Torcida do Santos tá de parabéns, legal. Só um detalhe importante do Vai Garrafinha. rápido que eu não tenho tempo. Não, sim, senhor. Eu só falei mentira na questão da discussão. O Garrafinha é um baita de um jornalista, um cara... exatamente. Sim, Parceiraço. credibilidade, Agora, tá? aproveitando o seu bom Resenha. humor, César Tavares, eu falo os nomes, você dá a nota. Alisson. Fraco. Não, nota, meu filho. 0. 0. Bento. 10. Ederson. 0. Nossa. Não, 10. Eita. Danilo. 0. Wanderson. 2. Caio Henrique. Renan Lodge. 0. Gabriel Magalhães. 5. Ibanhas. 0. Marquinhos. 1. Nino. Não, 10. Marquinhos 10. Nino. 1. André. 5. Bruno Guimarães. 5. Casimiro. 8. Joelinton. 8. Veiga. 9. Anthony. 5. Martinelli. 8. Matheus Cunha. 0. Neymar. Olha. 8. 8. Ah. Richarlison. 0. Rodrigo. 9. Vini Júnior. 10. Diniz. Não, sem conceito. Que Boa isso? noite, César Tavares. Tchau. Boa noite pra você que acompanhou a gente. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Na segunda a gente tá de volta. Fiquem agora com vocês. Inova Samba! Tchau. Um raio de luz e o sol voltar a brilhar, que se apagou e deixou noite em meu olhar. Um raio de luz e o sol voltar a brilhar, que se apagou e deixou noite em meu olhar. Samba gol, samba swing futebol, transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção.